Boa noite, Instagram, estamos ao vivo. Hoje é a minha segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre energia masculina e feminina. Então, é uma noite muito especial para mim. É uma noite que a gente vai cuidar da gente, que a gente vai desconstruir algumas coisas, que a gente vai desaprender, né? Tantos conhecimentos que foram se perdendo, tantos conhecimentos que foram distorcidos. Hoje a gente vai trazer consciência de muitas questões. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula está sendo transmitida lá no meu canal, mas eu vou deixar o Insta aqui, viu, meninas? Para quem quiser vir chegando, quem quiser ficar no Insta também. Mas eu tô lá no outro canal, a gente tá lá ao vivo, tá? Se vocês quiserem pular lá, é Ana Luchini também o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos para nossa segunda aula e a gente vai iniciar essa aula com a mentalização, viu? Justamente porque eu disse, né, o Instagram não tava ao vivo na hora, que o feminino é esse interno, o feminino é o sentir. Então pra gente conectar com essa energia que há em nós, a gente precisa sim de silenciar um pouco a nossa mente, o racional, e trazer um estado de presença, né? Um estado aqui e agora. Então, boa noite, Clélia, boa noite, mãe. A mãe tá aí também no YouTube. Boa noite todo mundo que tá chegando. Hoje é uma noite realmente muito poderosa e muito especial, tá? Boa noite, Insta, todo mundo que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Tá tudo bem aí no Insta, né, gente? Estão ouvindo? Então vamos lá? Mulheres, vamos fechar os olhos. A gente manda essa live também do Insta para outras mulheres. Hoje a gente vai cuidar da gente, a gente vai cuidar do nosso feminino e vai ser muito especial, tá? Vai ser uma mentalização rápida, tá? De no máximo 3 minutos, mas eu preciso que vocês fechem os olhos e vamos começar. Deixa eu botar aqui, aumentar o volume. Feche os olhos, gente. Hoje a gente reservou essa noite para poder olhar para dentro, para cuidar da gente, para a gente poder alcançar um novo nível de consciência, né? E o que eu peço para vocês é que abram o coração para aquilo que eu vou dizer, para os aprendizados, para os conceitos que a gente vai trazer aqui agora, que muitas vezes a gente foi ensinado a fazer o contrário. A gente foi condicionado a ser e a assumir um lugar que não é nosso. Então hoje a gente vai desconstruir um pouquinho isso, tá? Fecha os olhos. Boa noite, Vânia, linda. Boa noite, Célia Oliveira. Boa noite todo mundo que tá chegando aí no YouTube, tá? Então vamos, fecha os olhos. Respira. Traz esse estado de presença. A respiração, ela tem esse poder, né, de trazer a gente para aqui agora. Eu sei que o nosso dia foi muito atarefado. Eu posso imaginar, né, que todos nós trabalhamos muito, muita correria. O mundo está muito corrido, né? O mundo nos exige muitas coisas. Mas agora, neste momento, eu quero que você se concentre em você. Se desliga um pouco dessa correria, das preocupações, tá tudo bem agora. Agora é o momento de cuidar de você. Respira, 3 respirações profundas. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Eu consagro essa noite a Ti. Que tudo aquilo que precisa vir à tona, Pai, que venha para trazer cura, para trazer clarificação e consciência. Eu te peço que me conduza nessa noite da maneira mais perfeita, bela e agradável. Que eu consiga ser um instrumento de mensagem do Senhor para todas as mulheres, todas as pessoas que vão entrar nesta aula, nesta noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Pai, eu te peço que a Tua mão esteja estendida em todas essas mulheres. Que o Senhor alcance o coração delas. Que elas possam resgatar aquilo que está adormecido dentro de cada uma. Que a sua natureza seja revelada através de cada uma delas nesta noite. Que elas possam trazer consciência, cura, transformação. Que essa sementinha que vai ser plantada hoje seja dado frutos. Que elas possam realmente ser essa extensão do Senhor aqui na terra.
Pai, que todas as dores, os traumas, abusos sexuais, toda a violentação, tudo que elas sofreram na infância, tudo aquilo que foi condicionado, tudo aquilo que elas passaram, que isso venha à tona de uma maneira muito leve para ser curado nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, eu já agradeço. Eu convido vocês agora para colocar a mão no útero de vocês. Eu falo que o coração da mulher, ele também bate aqui no útero. O útero nosso é onde a gente guarda todas as nossas memórias. Tudo aquilo que nos aconteceu, todas as nossas lembranças. E a gente vai ativar essa conexão com nós mesmos essa noite. Respira. Que nós possamos sentir aquilo que precisa ser sentido. Que nós possamos vivenciar o que precisa ser vivido. Que esta noite seja o início ou o caminho de encontro com a nossa verdadeira natureza, com aquilo que realmente nós somos. Mais uma respiração. E aí já pode ir voltando. Deixa eu baixar o volume. Boa noite, já pode ir voltando, abre os olhos. Só de fazer a mentalização a gente já fica mais calmo. Vocês perceberam, né? Instagram, gente, boa noite quem tá aí. Boa noite. Só da gente parar um pouquinho, fechar os olhos. Ontem eu falei sobre a meditação, né, que é uma das formas da gente chegar no aqui e agora, da gente realmente ficar no estado de presença, e a meditação é uma das formas. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu ia dar três dicas, 3 técnicas da gente ficar no aqui e agora? E eu falei só 2 e vocês não me lembram, né? Vocês perceberam? Vou falar as 3 aqui porque eu lembrei só depois. A primeira foi respiração, a segunda foi a mentalização, né? A respiração, a meditação, e a terceira, gente, conexão com a natureza. Eu não cheguei a falar ontem porque a gente fala tanta coisa, né? Mas a natureza, ela traz esse estado de presença. Percebe para vocês verem quando vocês estão no mar, quando vocês estão na floresta, na cachoeira, em qualquer lugar onde tem natureza, o quanto que você fica mais presente, né? Parece que a gente fica mais leve, a gente se conecta com a nossa vibração natural, né? Com aquilo que nós somos, sai dessa correria, porque assim, não sei vocês, mas gente, só eu colocar um pé na areia, quando eu dar um mergulho no mar, parece que eu sou assim, sabe? Sai algo, eu sou limpa, sai um fardo das minhas costas. Por isso que a natureza, ela traz essa conexão com a gente, né? Ela traz esse estado de presença. Porque é a nossa extensão, né? Então, a natureza, a gente está mais próximo da nossa natureza quando a gente está na natureza. Por isso que a gente volta para a nossa vibração. Boa noite, todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, viu? A gente está lá no YouTube. Quem quiser ir para lá, a nossa aula está sendo ao vivo. Mas vou deixar o Insta aberto aqui, tá? Para vocês poderem também acompanhar. Olha, a Cris colocou aí no Instagram, olha, os 3 métodos que eu dei ontem pra gente poder ficar nesse estado de presença. Respiração, meditação e conexão com a natureza, tá? E é muito gostoso. Gente, então vamos começar? Tá todo mundo aí já? Tá todo mundo já firme? Boa noite, pega papel e caneta que hoje a gente vai falar sobre o feminino, energia feminina e masculina. Pra começar, todo ser humano tem as 2 energias, tá? Energia feminina e masculina, ela é intrínseca. Todos nós temos, tanto, né, as mulheres quanto o homem. Tudo tem um princípio masculino e feminino. Tudo que é manifestado no todo tem os 2 princípios. Para gerar vida, nós precisamos dos 2 princípios, né? Do feminino e do masculino. Então, todos nós temos. Só que o que acontece é que nós somos mulheres. E isso, gente, eu vou falar muito da questão da biologia, né? Porque a nossa biologia, ela vem antes de qualquer construção social, de qualquer tipo de movimento, de qualquer coisa que a sociedade, que regras que nos colocaram, vem quem nós somos em natureza.
né? Aquilo que a gente carrega biologicamente. Então, nós somos mulheres, né? Então, por nós sermos mulheres, a gente precisa atuar no mundo mais na energia feminina. Por quê? Porque biologicamente, hormonalmente, nós carregamos os princípios, né, do feminino em nós, com mais ênfase. Então, gente, mulheres e homens não são iguais. Nós somos muito diferentes, hormonalmente, biologicamente, a questão do corpo, né? A mulher tem um corpo mais curvilíneo, o homem tem um corpo mais reto, porque a mulher, ela carrega a fertilidade. O homem, ele é mais másculo, né? Ele tem mais virilidade, porque ele foi feito para ir para a guerra, para a conquista, para a luta, né? O homem, o masculino é muito ativo, o feminino é mais passivo, é mais acolhedor, é mais nutritivo, mais receptivo. Enquanto o homem, né, o masculino, vamos falar só de feminino e masculino agora para vocês poderem entender. O masculino é aquele que é mais realizador, né, que ele é concreto, que é penetrante, que é o reto, que vai à luta, que vai à caça, que conquista, é mais forte, mais másculo, né, tem mais músculos que nós mulheres. Então, o corpo, até vamos olhar a questão biológica mesmo, os corpos são diferentes, né? Se for olhar até a questão sexual, a mulher, o homem, né? O órgão sexual dele é para fora, então ele é o ativo, ele é o penetrante, né? É ele que faz a ação, ele é para fora. O feminino, ele é para dentro, ele é receptivo, né? E a gente tem aqui o útero, então ele recebe a semente, ele acolhe. E isso são características biológicas, para vocês poderem entender que a nossa biologia vem antes da sociedade, antes do que os homens falaram ou que impõem pra gente. Quando uma mulher ela tá mais conectada com o seu masculino, ela começa biologicamente a liberar hormônios que não são os hormônios do feminino, né? Ela libera mais testosterona, fica uma mulher mais estressada, mais irritada, uma mulher mais agressiva, mais impositiva, que mais controladora, quando ela está mais conectada com a outra energia. E aí essa mulher, gente, vai ficar mais cansada, exausta, sobrecarregada. Por quê? Porque a testosterona na mulher, ela irrita, ela estressa. Diferente do homem, a testosterona no homem, ela relaxa, né? O homem sente até prazer, assim, quando ele resolve alguma coisa, quando ele, né, assume o papel dele, quando ele é homem, ele libera a testosterona, que é o hormônio natural, que é o hormônio dele, então ele sente mais em casa, mais natural. Quando a mulher está nesse lugar, ela vai se sentir mais sobrecarregada mesmo. E aí vai dar síndrome do pânico, pensamento acelerado, insônia, né? A mulher não vai conseguir descansar, ela não relaxa, ela não descansa, ela sempre está ali muito agitada, com pensamento muito acelerado, muito racional. Ela não consegue receber ajuda, ela quer fazer tudo na força do braço dela, ela quer dar conta de tudo. Ela está sempre muito ativa, né? Ela vira uma fazedora da vida, ela está sempre tendo que fazer várias ações, sempre tendo que provar, né, para o mundo que ela é boa, que ela é autossuficiente. Olha o tanto que eu sei fazer tudo sozinha e não pede ajuda. Ela vai muito para esse lugar e ela se distancia da natureza dela, daquilo que ela é. Hoje eu quero contar um pouquinho da minha história. Ontem, gente, eu não sei quem estava aqui ontem. Me conta quem estava aqui ontem, na aula de ontem. Porque ontem eu falei sobre o método Funnels, que é o método da plenitude. E a gente trabalhou com essa totalidade, essa integração, né, da terra e do céu, da natureza com o espiritual, pra gente alcançar essa totalidade. Só que eu não terminei. Não sei quem estava aqui ontem. Quem estava aqui ontem, gente? Me conta. Eu não sei se vocês me lembram, mas eu não falei. Então, eu vou falar, ó, a Silmara. Ei, Silmara, linda, boa noite. A Roberta, tava tudo aqui ontem, ó. No Insta, a Gabi também tava. Eu só vou passar, gente, porque eu não vou conseguir falar tudo. Ontem nós ficamos aqui até mais de 10h30, eu acho. Então, hoje eu vou focar muito no feminino e no masculino. Mas eu vou passar pra vocês, quem tava aqui, lembra que ficou faltando o triângulo que liga a gente ao céu.
né? Então eu vou passar aqui rapidinho para vocês, só para vocês saberem, mas eu não vou aprofundar como eu aprofundei ontem. Foi lindo, eu revi hoje. Ah, essa linda, me identifiquei, Ana. Ô, Branca, fica aí que eu vou contar a minha história. Eu tenho certeza que vai conectar com a história de vocês. O quanto eu era essa mulher. E isso, gente, é um processo. Calma que eu vou contar. Mas eu vou fazer bonitinho, que eu tirei. Ontem tava tão feio. Vocês não me contam não, aquele triângulo mais horroroso. Ó, esse é o triângulo que liga a gente no céu e esse liga a gente na terra. Ontem eu falei sobre a autorresponsabilidade, sobre o outro e sobre o estado de presença. E agora eu vou falar para vocês os outros 3 pilares e nós vamos entrar no feminino, tá? Pra gente não só para poder dar uma pincelada para vocês. Você precisa ter, para alcançar essa maturidade, essa totalidade, essa integração. Primeiro, autorresponsabilidade. Todo mundo aí agora é autorresponsável, né? Somos responsáveis por nossa vida, não somos vítimas de nada, assumimos o protagonismo e o comando. O outro, agora a gente já sabe que o outro é o nosso espelho, né? Que através do outro eu conheço mais sobre mim, que o outro me entrega muito daquilo que eu ainda não conheço. Isso vem à tona, principalmente quando afeta as minhas emoções, quando aquilo me desestrutura emocionalmente. Aí eu vou saber que tem algo meu ali para poder resolver. E estado de presença. Inclusive a gente começou hoje com o nosso estado de presença, com essa meditação linda, para trazer, né, esse ancoramento para aqui agora, tá? Pra gente ancorar aqui e esquecer um pouquinho do mundo lá fora, porque a única coisa que existe, gente, é esse momento presente. Tá? É a única coisa que nós temos, é este momento. Então, esses 3 pilares a gente nos conecta com a terra, né? Com a nossa natureza. Porque é aqui na terra que eu me relaciono com o outro. É aqui na terra que eu preciso ter autorresponsabilidade. E é aqui na terra que eu preciso me ancorar, ter esse estado de presença. E agora a gente vai ter que trabalhar os pilares para conectar a gente ao alto. E o primeiro, que é a ponta, né? Que pra mim, assim, é o mais importante, e nós vamos falar muito sobre isso hoje, é o I. Quem sabe que I que é esse? Quem sabe, gente, que I que é esse? Vocês vão saber, né? Quem me segue aí já sabe que eu falo disso todas as lives da minha vida. Da minha vida eu falo sobre esse I. Fica até meio enjoado. E nós vamos falar muito sobre esse I hoje. Quem sabe? Eu sou responsável pela minha vida, Ana. Ontem eu aprendi. Ai, linda! A Silmara falando lá no Insta. Gente, conta aí pra mim. Vocês sabem que I que é esse? Deixa eu ver. Quem acertar vai ganhar vai ganhar um prêmio. Quem acertar vai ganhar um prêmio meu, mas eu não vou contar agora. Esse I é o I de quê? É muito fácil, gente. Ah lá, ó, a Cleomarta já adivinhou. Já marca aí o nome dela, equipe, que ela vai ganhar um brinde meu. E, ó, a Cleomarta do YouTube acertou e a Érica do Insta. Anota a Érica aí também. As duas vai ganhar um presente meu, tá? Vou mandar pra vocês. Vocês vão esperar que eu conto. Amo estar em contato com a natureza. Ai, Andressa, é muito gostoso, né? Gente, é identidade. Esse I aqui é o I de identidade. Porque a nossa identidade liga a gente ao céu. Tá? Por isso que ela é a ponta, porque ela é mais importante. Uma das maiores dores do mundo é a dor da identidade. Nós não sabemos quem nós somos, né? Nós ainda não temos a nossa identidade revelada. A gente ainda nos olha, a gente olha pra gente com a lente que os outros nos olham ainda. A gente não tem o governo sobre nossa vida. A gente deixa de fazer tantas coisas que nós viemos fazer por falta de identidade, por achar que eu sou menos daquilo que eu sou, por estar muito aquém daquilo que eu realmente vim. Tem um triângulozinho, eu vou explicar pra vocês aqui. Eu vou falar muito disso hoje, gente. Isso aqui tem muito a ver com o feminino, tá? Esse dia eu tava em oração. Quando eu comecei a estudar sobre o feminino, e aí eu comecei a resgatar isso em mim, eu falei, Senhor, o quanto eu tava desconectada de quem eu era. Gente, eu achava aquilo, eu chorava, aquilo me doía. O quanto eu não tava sendo aquilo que eu vim pra ser. E como eu era condicionada a ter outro tipo de atitude.
Entende? Sem eu querer. É algo, parece que existe um outro eu dentro de mim que me levava a ter aquelas atitudes, mesmo eu não querendo, mesmo eu não queria estar naquele lugar, porque me deixava exausta, né? Me deixava num estado que não era bom para mim, mas eu continuava ali. E aí, a gente precisa saber qual é a nossa identidade. E em oração, eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que nós mulheres estamos tão perdidas? O que aconteceu, né? Durante tantas gerações, esses movimentos que foram criados, por que a gente se perdeu tanto? Por que a gente se esqueceu de tudo? Gente, eu vou contar para vocês hoje das virtudes que há em nós mulheres. O quanto que é lindo ser mulher. O que a gente precisa de fazer é fazer as pazes com a nossa natureza. A gente precisa começar a amar a condição de ser mulher. O que é ser mulher? Qual que foi a minha função? Né? Qual foi a função que Deus me deu? E amar essa condição de ser mulher. Quantas mulheres hoje em dia não querem nem ter filhos, não querem casar, não gostam nem de ficar na sua casa, cuidando do seu lar? Pode trabalhar sim, mas nós somos guardiãs do nosso lar. A gente precisa ter amor, a gente que transforma a nossa casa em um lar. Gente, a mulher, ela transforma tudo aquilo que ela toca. Tudo aquilo que eu ponho a mão, eu levo vida. A gente pode ser ou o caminho para o caos ou o caminho para a perfeição. E quanto mais eu estou alinhada com a minha identidade, mais eu vou para esse caminho da perfeição, que é Deus que habita dentro de nós. Nós somos uma extensão de Deus aqui na Terra. Nós somos a face de Deus a ser revelada aqui na Terra. Quanto mais alinhada eu estou com a minha natureza, mais eu sou esse canal de vida. Mais vida flui através de mim. E aí eu estava em oração e eu perguntando ao Senhor mesmo, Deus, o que falta? Né? O que ainda falta para a gente poder resgatar isso? Porque é tão desafiador as mulheres entenderem e a gente curar esse estado nosso. E aí ele me veio e falou que eu senti no coração que muito da cura do mundo é a cura do feminino. Porque é muito fácil colocar a culpa no outro, é muito fácil achar, né, que o outro precisa fazer e acontecer. Mas nós, mulheres, a gente saiu do nosso papel, a gente saiu do nosso lugar. Se eu sou guardiã da minha casa e eu saio da minha casa, né, e eu vou trabalhar, e eu vou para fora, e eu deixo a minha casa na mão de outra pessoa, eu não cuido do meu lar, e se eu sou a guardiã desse lar, o que vai acontecer? Se a guardiã saiu, as portas ficaram abertas para o inimigo entrar, né, para poder entrar e fazer acontecer dentro do meu lar. Nós somos o termômetro e a alma da nossa casa. Quando a mulher começou a perder, colocar o teu coração na profissão, colocar o teu coração nos prazeres, colocar o teu coração, se perder esse coração no ego, né, ficar muito querendo status, poder, reconhecimento, ela se esqueceu da sua função. Ana, então a mulher não pode trabalhar? É lógico que pode. E ela deve ser sim, independente. Por que o nosso movimento, a minha mentoria, o movimento que a gente tem é mulher madura e feminina? Porque a mulher madura é aquela mulher que se posiciona, é a mulher que sabe o teu lugar, que sabe do que ela é capaz, que entende qual é a sua identidade. Pode ser sim, super independente, ela pode ser uma mulher porque o mundo precisa da nossa doçura, o mundo precisa da nossa delicadeza, o mundo precisa da nossa sabedoria, né? Eu falei ontem sobre a sabedoria, nós mulheres carregamos, né, essa sabedoria, homem também, mas nós temos mais sensibilidade, nós temos mais intuição, né? Porque nós somos, gente, na Trindade, a mulher representada pelo Espírito Santo, né? Nós carregamos o Espírito Santo em nós, quanto mais nós estamos conectadas com esse feminino. Então, existe essa sabedoria em nós, mas para a gente poder ouvir, a gente precisa de silenciar, de se acalmar, de se render, de confiar, de ter esperança, de ter fé. Qual que é o nível da fé de vocês hoje? Qual que é o nível da conexão com Deus de vocês hoje? Porque nós mulheres, eu vou falar isso daqui a pouco, mas já antecipando, a base para a gente conectar com o nosso feminino, para a gente conectar com a nossa natureza, para a gente saber qual é a nossa identidade, é a gente se conectar com a nossa espiritualidade, com Deus. Eu não vou falar, gente, de religião, eu respeito todas as religiões, não é sobre religião, tá? É a gente se conectar com algo maior, né? É nós sabermos aquilo que nós carregamos,
Eu falo isso muito nas minhas lives, né? O Adão, lá no Jardim do Éden, ele ia visitar, tinha um encontro com Deus todos os dias, todos os dias. E aí, ele escutava, sentia Deus e ia embora e ficava. E aí Deus um dia olhou e falou, não é bom que esse homem fique só. Né? Vou criar e vou lhe dar uma ajudadora idônea, alguém para ficar ao lado dele. E aí Deus criou a mulher da costela de Adão. Gente, a costela é um dos ossos mais fortes e ao mesmo tempo delicado. Olha qual é a nossa natureza. Somos fortes e delicadas. É um osso que guarda o quê? O coração. Ele guarda o coração e o pulmão. Olha a responsabilidade nossa. Olha o que a gente guarda. Os órgãos vitais para gerar vida. Se o coração para de uma pessoa, ela morre. Se uma pessoa para de respirar, ela também morre. A gente guarda o coração e o pulmão. Somos frágeis, sim. Agora, o que a sociedade também nos ensinou muito é que o feminino é ser fraca. Nós não somos fracas. Nós somos, sim, frágeis. Fraqueza é diferente de fragilidade. Fragilidade, quer ver? Quando a gente pega um vaso e vem na caixa, né? Quando chega um presente para vocês e tem assim, cuidado, é frágil. Vem escrito na caixa. Não quer dizer que é fraco, quer dizer que você precisa pegar com cuidado, com delicadeza, porque é frágil, mas não tem nada a ver com fraco. Pelo contrário, nós mulheres somos muito fortes, até mais fortes do que vocês possam imaginar. Só que nossa força, ela está em outro lugar. A nossa força não está aqui, ó, no nosso braço, no nosso muque, na altura da nossa voz, em sermos impositivas, em controlar tudo. Não. A nossa força está aqui, ó. Está no Espírito Santo que habita em nós, está nessa conexão, está nessa sabedoria vertical. Existem dois tipos de sabedoria, essa horizontal e essa vertical. E uma mulher sábia, ela se conecta com essa energia vertical, né? Ela se conecta com o alto. Ela consegue, gente, através da boca dela, ela edifica não só o seu lar, ela edifica qualquer lugar que ela entra. Porque ela sabe, né? Ela conhece e ela tem essa conexão, essa sensibilidade do espírito. E pensa numa mulher que está na energia mais masculina. Como que ela consegue? Ela não para nem para ouvir o próprio corpo, porque ela não tem tempo. Ela já acorda cheia de compromisso, né? Ela já toma banho correndo, tem que trabalhar, ela tem 1000 reuniões por dia, ela tem que buscar o filho, arrumar a casa, ela tem 1000 coisas para poder fazer, né? A gente fala que a gente tem que tirar eu falei isso ontem, né? Tirar o pai da forca. E outra coisa, se você parar, você não vai parar, porque você vai arrumar outra coisa para fazer, eu tenho certeza. Você vai lotar a sua agenda. Se sobrar uma brechinha ali, você vai arrumar outra coisa para você fazer. Mas você não vai parar para poder respirar, para poder escutar o seu corpo, para poder sentir o seu corpo, ouvir essa intuição, ouvir essa voz. Por quê? Porque se uma mulher dessa para, ela acha que ela está sendo improdutiva. Porque ela tem que sempre estar fazendo, produzindo, sempre concretizando as coisas, realizando as coisas o tempo todo. O tempo todo ela precisa mostrar isso para o mundo. Então ela não consegue parar, ela não consegue ouvir essa sabedoria, né? Ela não consegue se conectar. E muitas mulheres, gente, eu tô falando de mim, viu? Você tá achando que eu tô falando de alguém aqui? Não, tô falando aqui, ó. Tudo isso aí era eu, há 8 anos atrás, quando comecei a trazer à tona isso. Isso era a Ana há um tempo atrás. Dessa forma ou até um pouco pior. E aí o que acontece? Quando a gente tá nesse lugar, né, a gente começa a querer a voltar muito pro nosso ego. Então você quer muito ser reconhecida, né? Você quer muito ser vista e você se distancia da sua casa, do seu lar, dessas coisas mais simples. Gente, o feminino é simples. O feminino é a delicadeza, é a doçura, né? É o amor, é a amorosidade, é a nutrição, é a graça, é o mistério, é o relaxamento, é o interior. É o sentir. Quando a gente está muito no outro lado, a gente não consegue se conectar com isso. Nós vamos falar muito sobre essa despolarização, né? Sobre esses extremos, como a gente sai do 8 e foi pro 80. E essa mulher sou eu. Vou contar um pouquinho da minha história. Por que eu estou falando isso tudo? Para falar da identidade. Tudo isso para falar da identidade. O mais importante aqui desse pilar que liga a gente ao céu é a gente saber quem nós somos.
né? É a gente curar a nossa, a gente nem é curar, é a gente resgatar a nossa identidade, né? A gente trazer a nossa identidade à tona de novo. Aí sumiu os comentários aqui do YouTube. Perdi vocês. Coloca aqui pra mim, Isa. Deixa eu ver do Instagram. Mulheres lindas, compartilhem. Ai, linda, edificante demais. Putz, que isso. E ainda tem que ficar linda. Exatamente. Eu quero mostrar pra vocês, gente. Como? Aí, muitas vezes que as mulheres me perguntam é isso. Ana, como? No mundo mais masculino, porque, gente, o mundo, ele é mais masculino. O mundo, ele nos exige fazer, conquistar. Ele exige essa comparação, essa competição de sempre sermos melhores para conquistar algum espaço. Né? Então, a mulher, ela realmente entrou nesse universo masculino, sendo mulher. Entende? E aí, como, Ana, eu vou ser mulher tendo que prover minha casa, tendo que trabalhar o dia todo, né? Tendo que fazer isso tudo que você está falando, eu preciso fazer. Essa é a minha realidade. Né? Como que eu consigo manter a minha feminilidade e ser mulher neste mundo? Porque eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer tudo isso. E isso é a gente se conectar mais com a energia masculina. Nós temos as duas energias. Só que como nós somos mulheres, a gente precisa atuar no mundo 70% mais na energia feminina. Só que se eu fico de 8 às 19 horas trabalhando, correndo, resolvendo, decidindo, cheio de coisas, cheio de tarefas, andando de um lado para o outro, totalmente ativa, né, totalmente controladora, acessando mais essa energia masculina, eu preciso de olhar para o meu feminino, né? Para essas mulheres, o trabalho vai ser um pouco mais desafiador, mas você não pode deixar a sua natureza, você não pode deixar de olhar para você. E eu vou dar algumas dicas, hoje no final da live, eu vou dar algumas dicas de como ativar a nossa energia feminina, como a gente no dia a dia se conectar com essa energia. Na minha mentoria, Mulher Madura e Feminina, eu passo pílulas diárias para as meninas. Então, todos os dias tem uma tarefinha. Porque eu sei que uma mulher conectada com o seu masculino, ela é um carro sem freio. Né? Ela não para. E nada vai parar essa mulher. A única coisa que para essa mulher é uma doença, é o próprio corpo dela. Então, a gente precisa de treinar todos os dias. Gente, isso é um treino. A feminilidade, ela é um atributo da energia feminina. Ela precisa ser desenvolvida no dia a dia. E aí nós mulheres que né, nos conectamos mais com essa energia masculina, a gente vai precisar de resgatar isso mesmo, de fazer um trabalho diário para poder ir resgatando essa feminilidade. E isso, gente, impacta diretamente no nosso relacionamento. Porque amanhã eu vou falar sobre relacionamentos, vão entender essa despolarização. Como que mulheres mais masculinas, né, energia mais masculina atrai homens com a energia mais feminina para poder escancarar o feminino dela. Então ela vai atrair homens mais passivos, homens mais permissivos, mais sensíveis, mais acomodados, sem muita energia, né, aquele homem mais lento, só para poder espelhar. Porque isso é as polaridades, né? Polaridades energéticas. Os opostos se atraem. Dificilmente uma mulher com energia masculina vai atrair um homem de energia masculina. Eles vão se bicar, né? Um ali vai ter que baixar a guarda, né? Vai ter que assumir, porque não vão dar. Não existe, né? Eles não atraem. Não existe esse magnetismo. Vai existir quando for polar, quando for dois opostos, né? Então, sempre, se a mulher tá mais masculina, ela vai atrair esse homem na energia mais feminina. E como a gente assumiu esse lugar, né? Como a gente quis se igualar ao homem, né? Entre aspas, a gente quis ir para esse mundo, pro mercado de trabalho, e isso não é ruim, viu, gente? Porque aí vem, né? Igual um dia me atacaram, porque eu postei algo sobre isso. Na verdade, eu não postei, eu tava fazendo uma imersão, e aí eu falei, né, alguma situação minha e do meu esposo. Eu contei um caso, gente, meu e do meu esposo, porque isso agora, eu não tô falando de coisa de anos atrás, não. Eu, diante de todo esse meu processo, resgatando o meu feminino, né, voltando, treinando a minha feminilidade, deve ter um mês atrás, a gente foi tomar sorvete, acabamos de almoçar e fomos tomar sorvete. E aí meu esposo, e aí eu andando com ele, eu fui na frente. Gente, isso é muito inconsciente. Estou falando com vocês, não é fácil, não é fácil. E eu já comecei na frente, que eu sou mais agitada, né? E por isso que eu preciso treinar essa paciência, né? Acessar mais o meu feminino. E aí, nesse momento, eu fui mais pra frente, com pressa. E aí, eu fui meio que empurrando ele e indo na frente, e deixando ele pra trás, até que ele parou. Ele me puxou e falou assim: amor, deixa eu te conduzir. Fica tranquila. Eu vou te levar.
pode ficar aqui. Aí ele me trouxe para a realidade, né? Eu falei, nossa, lá tá eu deixando um machinho dentro de mim. Todos nós temos um machinho dentro de nós, viu, gente? Todos nós, que ele, né, ele impulsiona, assim, ele vai na frente. Aí eu parei e falei, ai amor, me desculpa, pode, né? Aí ele foi levando e a gente parou para poder tomar um sorvete. E eu sempre, né, gente, sempre tomando a frente das coisas. A gente precisa deixar o homem ocupar o papel dele, porque ele ama quando a gente deixa ele ser homem. Quando ele chega, compra, pede, resolve tudo para você. Amor, o que você quer? Ele vai lá, compra, paga, te dá na sua mão. Isso é muito gostoso para ambas as partes. Só que uma mulher, quando tá muito masculina, gente, ela não consegue receber. Ela quer já fazer na frente. Dificilmente ela vai esperar o outro resolver e entregar para ela algo. Por isso que a gente precisa de resgatar essa feminilidade, para a gente aprender a receber, a pedir ajuda. Mulher no masculino, ela não pede ajuda não. Que isso, ela é a salvadora do mundo, ela dá conta de tudo sozinha. Eu não dou conta, e aí ela vai pegando cada vez mais coisa para ela poder fazer, e aquilo vai alimentando aquele ego dela, né, de ser a dona de tudo, que resolve tudo, que monta aquela armadura. Mas debaixo daquela armadura, ela está sobrecarregada. São mulheres feridas e exaustas, que precisam de descansar, que precisam de se acolher, precisam se deixar ser cuidada, de receber, né? A gente não consegue estar nesse lugar quando a gente vai muito para o outro lado. Gente, pediram para... Deixa eu ler os comentários aqui, que eu nem leio. Deixa eu ver aqui primeiro no Insta. A Ana nos ajuda muito. Ai, sua linda. Minha realidade é essa, mas não dá pra dar conta de tudo. Não dá mesmo. Eu vou ensinar vocês aqui. Ela vai nos dar dicas. Vou dar daqui a pouquinho pra gente ativar a nossa energia feminina, tá? Trabalho, família, filho, marido, casa, boleto, cliente, cuidar do corpo. É isso mesmo, gente. E aí eu vou mostrar pra vocês aonde tá a nossa força. Quando a gente quer dar conta de tudo na força do braço, primeiro que a gente não vai dar conta mesmo. Mas vou mostrar pra vocês aonde tá o nosso poder. Nós nos sabotamos o tempo todo, gente, o tempo todo. Deixa eu ler aqui um pouquinho no Insta. Nós somos, às vezes, a mulher alfa. Gente, a gente precisa exatamente tomar frente de tudo. Eu tive muito nesse lugar, gente, muito, de querer. E aí eu postei algo no meu Instagram sobre isso, né? Coloquei lá. Minha filha, que veio de mulher falando, tira essa louca do ar, o que essa mulher tá falando? A gente custou assumir a nossa independência, a gente custou assumir o nosso lugar, agora ela quer que a gente deixe o homem assumir, né? Ela quer que a gente seja submissa. Gente, isso aí é outra coisa que foi totalmente deturpado, que é submissão. Né? É a mesma coisa da fraca, do fragilidade, né? Fragilidade para esse movimento, né? Para as mulheres, a fragilidade quer dizer fraqueza. Nesse movimento, e que a sociedade nos mostrou e nos ensinou, que submissão quer dizer inferioridade, quer dizer que nós somos menos do que os homens, né? Quer dizer que a gente ocupa um lugar menor, mas não tem nada disso. Submissão não tem nada a ver com ser inferior. Submissão na Bíblia é estar debaixo da mesma missão, é estar lado a lado. E por que o homem vai na frente? Porque ele é mais forte, porque ele protege a sua família, ele protege o seu clã. Né? Por que ele é o cabeça? E, né, isso é bíblico, gente. Eu não estou inventando isso, né? Isso não é da minha cabeça. Só que quando a gente começa a falar algo que sempre foi, que é o plano original, isso foi o plano original feito para nós, é a minha natureza. A gente é muito conservadora, né? Ai, que mulher boba, que mulher arcaica, voltou lá para a época das cavernas, que é isso? A gente está falando o óbvio, a gente está falando aquilo que nós somos, né? Mas aí a gente é muito... E aí o que vale é essa liberdade louca, né? Eles que estão certos, né? Essa loucura que o mundo virou, que é tudo certo. Mas saindo desse lugar, né, vamos voltar aqui para cuidar da gente. E aí eu fui super atacada. Gente, não quer dizer que a gente não pode ser independente. Não quer dizer, não tem nada disso. A gente conquistou sim o nosso lugar e foi um lugar muito valioso. Que a gente conquistou com muitas lutas mesmo, assim, com muitas reivindicações, na verdade. A gente reivindicou muitas coisas. A primeira onda do feminismo, ela veio para a mulher poder se expressar, para a mulher ter direito a voto, porque a gente realmente ficava à margem, né? A gente, existe o inconsciente, quando você faz sem saber, que é o 8, e aí existe o 80, né? A gente saiu do 8, que é essa mulher à margem, que é essa mulher totalmente sem poder de expressão, né? Que ficava ali apenas para poder...
muito aquém daquilo que ela poderia dar para o mundo, né? Então a gente realmente conquistou muitos lugares, conquistou uma posição social, tá ótimo. Só que nesse caminho a gente foi se desconstruindo, né? A gente foi se perdendo, porque a gente saiu do 8 e foi pro 80. A gente quis se igualar, porque não existe igualdade, existe uma equidade de opostos que se complementam, cada um ocupando o seu lugar. A gente não precisa ser iguais aos homens, mesmo porque, a gente, é cruel você querer ser igual, você querer se igualar ao homem, porque a tua natureza é diferente da dele. Né? Um homem que trabalha o dia inteiro, dá conta de tudo, e você trabalha o dia inteiro, dá conta de tudo, hormonalmente isso faz bem para ele. Para você isso faz um mal danado. É cruel você querer se igualar a ele. E isso, a gente se penaliza tanto de estar nesse lugar. Por isso que eu falo que a gente precisa começar a amar a condição de ser mulher. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e eu comecei a falar para ela, nossa natureza, né? O porquê que nós estamos aqui, o que a gente veio, ser essa ajudadora. E aí eu contando para ela qual que é a nossa função, né? A nossa natureza. Ela achou um absurdo, falou, o que é isso, Ana? Então a gente fica só com fardo? Tudo de ruim é a gente que tem que fazer? A gente cuida do filho, a gente que tem que dar a luz, né? Porque já é uma dor esse parto. A gente depois cuida, carrega o filho 9 meses, aí depois tem que cuidar da nossa casa, e aí tem que cuidar de tudo, e cuidar do marido, e aí, sabe? Achando que a parte dela era muito ruim. Eu queria ter nascido, era homem. E quantas vezes já escutei mulheres falando isso? Eu queria nascer homem se eu pudesse. Por isso que a gente precisa fazer as pazes com a condição de ser mulher, entende? Porque para ela a condição de ser mulher é ruim, é um fardo. A gente ficou com a pior parte e é pelo contrário. Porque quando eu entendo da minha natureza, quando eu aceito a minha condição dada e eu não coloco as minhas vontades acima da vontade de Deus, quando eu sei o motivo que Ele me criou e eu cumpro com excelência a minha função, gente, não existe fardo nenhum. É leve, é gostoso. Fala com as minhas alunas, tem algumas alunas minhas aí, fala com elas, que elas estavam tão masculinas e a gente foi trabalhando esse feminino delas e o quanto elas se sentiram mais felizes, mais leves, mais plenas, quando elas foram tirando essa armadura, né, tirando essa carcaça e elas foram voltando para essa natureza delas, o quanto que o relacionamento delas melhoraram. Eu tenho testemunho, gente, de aluna que nem usava vestido, que não usava saia, né, usava só calça, roupas mais masculinas. Então feminino é saia. Gente, deixa de extremismo. Porque esse dia eu vi um post que falava sobre isso, né? Falava, mulheres usam saia. Não, então agora... Porque as pessoas sempre olham, né? Essa militância, esse extremismo da sociedade é tão pobre, sabe? Para mim isso é muito pobre. E aí ela começou a usar vestido, não porque tem que usar vestido, não, mas o vestido fez ela se conectar com esse feminino dela que estava adormecido. E, gente, ela se olhava no espelho, ela fazia assim com o vestido, ela tirou foto, ela foi pro parque e tirou várias fotos e mandou no grupo nosso, né, que a gente tem um grupo das alunas lá, que a gente acompanha durante todo o processo. E ela me mandou depois no meu particular, Ana, olha as fotos que eu tirei, eu amei quando eu coloquei esse vestido, era meu sonho. E assim, ela sempre gostou. Quando ela colocou, o tanto, gente, a felicidade nos olhos, na voz dela, ela me mandando o áudio. E é tão lindo quando a gente realmente conecta com isso, porque a gente está indo para nossa natureza, né? E isso é natural em nós. Gente, tudo que é natural não precisa de esforço. A árvore não se esforça para poder crescer, né? Olha para a natureza. A semente, nada que ali tem esforço. Ela simplesmente faz aquilo que ela veio fazer. Esse é o meu papel. Essa é a minha função. A flor para nascer, o sol para poder esquentar, né? Tudo, a natureza toda. Ninguém ali faz esforço demais, só que eles aceitam a função de cada um. Essa é a minha função. E eu faço ela de uma maneira natural. E é fluida, e é gostosa, e é prazerosa. Se a gente quiser ter mais prazer na vida, a gente precisa voltar para a nossa natureza. A gente precisa olhar para nós. Só que a gente realmente é uma geração que está carregando essas dores. Então nós somos essa geração meio disruptiva, né? Então o fardo nosso realmente vai ser, a nossa missão, ela é mais desafiadora. Porque eu falei isso com as minhas alunas ontem, numa reunião, com a minha equipe, numa reunião, que a gente está indo para um caminho onde a gente vai trazer esse feminino novamente, mas para curar as nossas netas.
as minhas bisnetas, talvez as gerações que vão vir tão depois de mim, né, que eu não vou ter, mas aí eu já preciso começar esse movimento, né? Então eu preciso, mesmo vindo de uma relação onde eu fui abandonada pelo meu esposo, né? Eu sou sozinha hoje, eu tenho que cuidar dos meus filhos sozinha e ainda preciso resgatar o meu feminino? Sim, ainda precisa. Assume responsabilidade do seu papel. Entende? Tudo vai dar... Sabe por que tudo dá certo no final? Porque é a sua natureza. Você não precisa se esforçar demais. Se você está se esforçando demais, é porque você está fazendo mais daquilo que você não nasceu para fazer. E aí, gente, vem a base do feminino, que é a conexão com Deus. Por isso que eu perguntei para vocês, como que está a conexão de Deus com vocês? Porque vocês não vão dar conta se vocês não colocarem Ele em primeiro lugar na vida de vocês. Vocês não vão dar conta se vocês não crescerem espiritualmente. Se vocês não se renderem aos pés dele. Se você não falar, Senhor, faça de mim uma mulher segundo o seu coração. Me aperfeiçoa, me lapida. Tira de mim o que desagrada ao seu coração. A gente precisa colocar as vontades deles acima das nossas. E isso é fácil? Não é. É fácil se render? Não é. É fácil confiar? Porque você acha que tudo depende de você, que tudo é na sua força, que se eu parar, o mundo vai parar também. Né? Fica nessa ânsia de sempre estar fazendo as coisas. É claro que a gente pode fazer, mas a gente precisa de balancear. Precisamos de olhar para aquilo que nós somos. Entende? E isso é um processo. Mas nós precisamos de assumir esse lugar. Senão, gente, vai passar tudo para os nossos filhos. A minha mãe, vou contar um pouco da minha história. A minha mãe, ela casou com meu pai. Eu sou filha, eu tenho 4 irmãs do primeiro casamento. Né? É a Amanda. Hoje foi aniversário da Amanda. Parabéns, minha irmã linda. A Amanda é a mais velha. Teve a Amanda, eu, Ana Carolina, a Célia e a Raquel. Quando a minha mãe estava grávida da Raquel, ela e meu pai se separaram. Eu devia ter aí uns 3 anos. Né? E aí os dois, meu pai e minha mãe se separaram e minha mãe foi mãe solteira, cuidando de 4 filhas sozinha. A minha mãe foi a provedora da minha casa, foi a líder do meu lar, foi aquela que cuidava, aquela que trazia o alimento, que tinha que dar conta de tudo na força do braço dela. Minha mãe foi a guerreira, aquela que resolvia, que decidia, que tomava a frente, que teve que realmente assumir a tua casa, ser o cabeça do nosso lar, porque ela cuidava da gente sozinha. Hoje eu honro a minha mãe, gente, eu honro e eu amo a minha mãe. Só que as circunstâncias da vida exigiu que ela fosse para esse lugar. Exigiu que ela se conectasse mais com essa energia para ela dar conta de cuidar da nossa família. Né? Porque ela se separou do meu pai. Então, as referências de feminino que eu tinha era da minha mãe. Uma mulher guerreira, a salvadora do mundo. Minha mãe cuidava de tudo sozinha. Minha mãe trabalhava em banco, gerente de banco. Saía de manhã em casa, voltava à noite exausta, cansada, estressada. Ainda cuidando, ainda dando conta das contas, dos boletos, cuidando do filho, da casa, das coisas, ainda ajudando. Aquela loucura. E eu sempre via minha mãe muito cansada. Muito cansada. Só que as referências do feminino que eu tinha era dela. E minha mãe sempre falou comigo, né? Depois que eu comecei a crescer, Ana, não depende de homem pra nada. Ana, tenha o seu dinheiro, tenha as suas coisas, porque vai que alguma coisa acontece. Eu não tô falando que vai acontecer, mas vai que acontece. Você tem que ser independente, autossuficiente. Não depende de homem pra nada, porque homem não é confiável. E isso, gente, não aconteceu só comigo. Isso aconteceu com várias famílias. E aí, isso são as crenças. A minha mãe falou isso comigo para me proteger. Porque ela não queria que eu sofresse o que ela sofreu. Porque foi difícil cuidar de 4 filhas sozinha. Né? Foi difícil para ela. Então, ela não queria que a família, que as filhas dela passassem por aquilo. Então, Ana, tenha o seu dinheiro. Ela começou aquilo por proteção. Por proteção, ela instalou essa crença em mim. Só que eu comecei a carregar umas dores que não era minha. Quem abandonou ela foi o meu pai. Eu não fui abandonada. Eu poderia viver a minha feminilidade dentro de uma relação. Eu poderia sim ser feliz num relacionamento. E aí, isso que eu falo com vocês. Muitos de nós carregamos dores que não são nossas. Dores que foram passadas pra gente. Entende? De geração em geração, dores de mulheres que foram feridas, mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, mulheres que tiveram que dar conta de tudo sozinha, ou mulheres que foram violentadas, mulheres que sofreram. São dores delas. A gente pode escolher fazer diferente se a gente começa a nos curar. E aí eu conheci o Ellen,
meu esposo. A gente se relacionou, eu fiquei grávida do Bernardo, a gente casou. Eu tinha 20 anos, 21 na verdade, 21 anos. E aí a gente casou. E aí começa, né, o início da relação. E aí não tem como, gente. O nosso inconsciente vai vir à tona. E aí o Wesley sempre foi um marido maravilhoso pra mim. Só que olha as crenças que eu carregava. Crença, gente, é aquilo que você acredita. E elas são autorrealizáveis, cíclicas, só que elas também são reprogramáveis. Autorrealizáveis, elas vão acontecer na sua vida. Se você acredita que você não precisa de homem para nada, que você é independente e autossuficiente, o que eu fiz? Separei do meu esposo. É claro que teve N coisas também, mas vou resumir tudo aqui para vocês. Porque eu queria viver a vida. Eu era independente, autossuficiente, não precisava de homem para nada. E outra, eu fui assumindo esse lugar de comandante da minha casa, né? Eu que decidia, resolvia, fazia com muita energia. E aí eu comecei a ver o meu esposo muito permissivo, muito lento, sem energia, e aquilo começou a me dar, eu falei, não tem como eu ficar com esse homem, eu não estava dando conta mais. E aí você começa a achar que você não ama mais, que acabou o amor, né? Que ele é muito devagar, que não tem condição de você ficar com aquele homem, que ele não resolve nada, que tudo é você. Amor, você resolve, você que sabe. Vai lá, se o que você resolver é isso mesmo. Né? Eu sei lá, sempre ativa e ele lá, sentado na cadeira. E aquilo me matava por dentro. Mas ele só estava espelhando, de novo, o meu feminino, que eu não conseguia olhar para mim. E aí eu acabei, de maneira, gente, isso é muito inconsciente. Isso é por isso que em Jung, na psicologia junguiana, eu faço uma pós-graduação e eles falam muito sobre, e ele fala, né, a tese dele toda, a ânimas e o ânimos. A ânimas é a energia inconsciente feminina no homem e o ânimos é a energia masculina e inconsciente na mulher. Quando eu tô atuando mais energia masculina, eu tô atuando mais no meu inconsciente. Então, gente, é muito inconsciente. Eu não tinha consciência. Para mim, eu estava fazendo o que era certo. Eu estava toda poderosa, dona de mim, a dona da casa, controlando tudo, resolvendo. O problema era ele. Né? Ele era o culpado, ele era quem estava totalmente precisando de ajuda. Eu não. E aí eu acabei me separando, porque eram as referências de feminino que eu tinha. Né? O problema dessa geração que a gente carrega é que a gente carrega crenças e dores que vieram de outras gerações. Então, o que acontece? Você começa, ou você repete a vida da sua mãe, que lá em casa nós somos 4 irmãs, 3 casaram e tiveram filhos, as 3 se separaram. Eu era uma delas. A gente começou a repetir a vida da minha mãe. As 3 foram mães solteiras. As 3 estavam exaustas. Gente, pra você ter ideia, eu comecei a fazer terapia quando eu separei do meu esposo. E aí, a minha terapeuta, eu contei isso numa live, a minha terapeuta falou assim, Ana, escreve aqui como é que é a vida da sua mãe. E eu escrevi. Olha, minha mãe trabalha gerente de banco. Pega isso, gerente de banco, trabalha o dia inteiro, minha mãe sempre tá cansada, sempre tá exausta, fazendo muitas coisas, chega em casa, ela não dá conta nem de ficar com a gente, mas ela que paga as contas, ela que cuida da gente, né? Ela que é a provedora da minha casa, contei tudo, ok. Depois de umas 3 semanas, ela, né, mãe solteira e tudo, contei a vida da minha mãe, cuida da gente sozinha, parará. Aí depois de 3 semanas eu voltei, Ana, agora, aí falou, Ana, coloca aqui nesse papel a sua vida hoje. Aí eu comecei, eu sou gerente de banco, trabalho o dia todo, tô cansada, exausta, cuido do meu filho sozinha, chego em casa muito cansada, mas eu que pago todas as contas, eu que resolvo tudo, decido tudo, mas sou independente, não preciso de ninguém, mas dou conta. Mas a vida, ela pegou, gente, o que eu escrevi da minha mãe e o que eu escrevi de mim, até gerente de banco eu fui, igualzinha a minha mãe, no mesmo banco que a minha mãe era. Eu era gerente de pessoa jurídica no mesmo banco mercantil, igual minha mãe foi, gerente de pessoa jurídica, banco mercantil. Eu estava repetindo a vida dela, de maneira inconsciente. As minhas irmãs também separaram, também foram mães solteiras, só que a minha terapeuta falou comigo, você pode decidir fazer diferente. Você pode se curar. É fácil, gente? Não é. É fácil olhar para o nosso inconsciente, por isso que eu falo, por isso que ontem eu falei da aula de autoconhecimento, né? Autoconhecimento, gente, é tudo. Se a gente não se conhece, se eu não sei dos bastidores da minha vida, aquilo que eu carrego, das crenças que eu carrego, das dores que eu carrego, eu vou viver no inconsciente, que é o que a maioria aí fora vive, né? Nós também vivemos. Não vou falar só de quem tá lá fora, não. A gente só tá no processo de colocar mais luz no nosso inconsciente. Isso é um processo, né, de autoconhecimento, de maturidade.
Mas todos nós estamos nesse lugar. Só que eu decidi fazer diferente. E dói, né? Ressignificar, porque eu vou ter que encarar muitas dores minhas. Eu vou ter que encarar o desconfortável, né? O incômodo. É o que eu falei ontem na nossa biblioteca. Eu vou ter que abrir essa biblioteca, saber olhar para dentro. Que aula maravilhosa, Ana. Ai, Dani, obrigada. Boa noite, preciso de equilíbrio, essa responsabilidade. Depois eu vou ler o comentário de vocês. Vamos transbordar. Tem as mesmas profissões. Olha, que aula maravilhosa. Não é menina, mas como identificamos? Idem. Gente, é muito forte isso, porque quando a gente conta... Quem contou pra Ana a minha história? Gente, é muito engraçado, porque quando a gente conta, parece que a gente, né, porque muitas pessoas passaram por isso, muitas famílias passaram por isso, né, e por isso foram construindo essas famílias disfuncionais hoje em dia, de mães separadas, né, de pais que saíram do seu lar, que saíram da sua casa, e aí a mãe teve que assumir esse papel, né, de ser, qual que é o papel do homem? Prover, liderar e proteger a sua casa. E o papel da mulher, dar estrutura emocional para aquele lar, para aquele homem. A mulher, ela traz mesmo o céu aqui para a terra. Vou beber água, gente, peraí. A mulher, ela é ela traz, né, essa base espiritual. Ela é o caminho para o espiritual. O homem é o caminho para o mundo. Então, mulheres que não tiveram pais presentes, mulheres que não tiveram ali um homem, né, uma figura paterna dentro da casa, ela dificilmente vai entender o valor dela. Ela vai ter dificuldade de se posicionar no mundo, né? De saber que ela é importante, saber que ela tem valor no mundo, porque é o pai que leva essa mulher para o mundo, que leva esse filho para o mundo, né? Que se posiciona ele, que mostra para esse filho o valor dele. Se eu não tive um pai que me pegou no colo, que me deu amor, que falou que me amava, né? Que teve essa presença comigo, eu não vou conseguir me posicionar, eu não vou ter. E aí são as mulheres que são muito imaturas, né, que não se posicionam, que aceitam relacionamentos indignos, que abaixam a cabeça, que não sabem, né, falar, se expressar aquilo que estão sentindo, sempre aceitam muitas coisas, abaixam a cabeça para muitas coisas. A gente precisa entender o nosso valor, né? A gente precisa ter essa dignidade, saber quem nós somos, saber se posicionar, falar, olha, eu tenho os meus valores inegociáveis e eu me posiciono aqui agora. Então, todas essas dores vêm desses relacionamentos disfuncionais. Por isso que a gente precisa cuidar da gente agora, para a gente evitar que isso aconteça nas próximas gerações. Ana, mas eu já separei, já deu tudo errado, não tem como, já sou mãe solteira, já tô sozinha, já não deu certo. Não importa, né? O que importa é o que você vai ser daqui de agora. Então, se não deu certo o primeiro relacionamento, por inconsciência, por você não saber, né? Ou por você não dar conta, não ter se olhado, agora você pode cuidar de você, se conhecer, amadurecer e atrair um relacionamento mais saudável para você. E poder viver a sua feminilidade nessa nova relação. Entende? Gente, tira a culpa. Eu te fiz uma live só sobre isso. Foi muito forte, acho que semana passada. Sobre culpa, condenação, sobre erros. Todos nós vamos errar. A gente não pode ficar carregando esse erro a vida toda, porque a gente fica nos culpando e nos condenando, a gente paralisa a nossa vida. Aí você não consegue mais fazer nada. Você começa a ficar infrutífera, né? Você perde a sua fertilidade, nós mulheres. E não é fertilidade só de dar vida, não. Fertilidade de ser esse canal de vida para o mundo. A mulher, ela fica estéril, né? Ela fica seca. Quem aqui conhece? Gente, dá pra gente perceber uma mulher quando ela é seca, quando ela é frustrada, né? Aquela mulher irritada demais. Ela não tá conectada com o feminino dela. E a gente precisa de buscar isso para sermos esse canal de vida para o mundo. Então, tira a condenação, tira a culpa e bola para frente daqui agora, sabe? Eu posso sim ter um relacionamento saudável, eu posso sim me curar. A gente não tem idade para isso, não tem... eu já tô aqui nessa idade, não importa, resgata o seu feminino, viva a sua feminilidade. Tem tantas mulheres, gente, que se anestesia, né? Porque elas não amam a condição de ser mulher, que elas não conseguem nem sentir o próprio corpo. Então, se vem dor, cólica, taca remédio. Tem mulheres que bebem, que tomam anticoncepcional para não menstruar. Elas nem menstruam, porque para elas menstruação é atrás de vida.
né? Não, você quer atrás de vida, se eu pudesse eu nascia homem. Elas não conseguem nem sentir o próprio corpo, aí viram robôs, né? São mulheres robôs, que elas não conseguem, não têm sensibilidade nenhuma. Eu já fui muito assim. Gente, eu tô falando é de mim, viu? Eu tô contando aqui a minha história, na verdade. Porque eu tomava anticoncepcional, eu não sentia o meu corpo. Eu era praticamente esse robô. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar o dia todo, eu tinha várias reuniões, eu tinha que dar conta de tudo, e sempre quando, mesmo não trabalhando, eu inventava coisa pra fazer, porque eu não conseguia ficar parada. Aí de mim ficar um dia inteiro em casa, só comigo mesma, minha agenda era cheia. Chegava sexta, quinta-feira, eu já planejava o final de semana inteiro para não parar em casa um segundo. Essa agitação, né? Essa ativação, isso é muito masculino. Essa liberdade, né? O feminino é relação, é intimidade, é casa. O masculino que é para fora, é liberdade, é viver a vida, esse ego, né? O ego é o feminino, o masculino, né? Essa coisa, esse sol, o sol é masculino, a lua é o feminino. A lua é esse para dentro, é a escuridão, é o mistério, é o inconsciente. Isso é o feminino. E aí eu muito louca, eu queria era viver a vida. Que dia que eu ia parar, né? Que dia que eu ia olhar para mim? Isso era impossível. E aí e o que eu tô trazendo para vocês? A consciência, que eu tô falando de mim, porque eu já tive nesse lugar e eu parei de tomar anticoncepcional, acho que tem 2 anos. Por quê? Porque quando eu comecei a resgatar o meu feminino, quando eu comecei a trazer clareza, né? Porque eu destruí o meu relacionamento, antes de acabar com o relacionamento, a gente acaba com a gente mesma. Por quê? Porque você não vê sacralidade no seu corpo, você não consegue se olhar como esse ser sagrado, né? Como essa parte, um templo do Espírito Santo. Pelo contrário, você acha que o teu valor está naquilo que você tem, você acha que o teu valor está no seu corpo, né? Então você mostra o seu corpo, você quer entregar o corpo para todo mundo, para poder conquistar amor, conquistar prazer, para ser vista, ser elogiada. Então você se exibe para o mundo, para as pessoas. Não existe mistério, aí você se perde. A maior característica do feminino, que é o mistério, você não se preserva, né? Você se abre, você se expande para o mundo, aí você perde toda esse mistério que você carrega, toda essa pureza, né? Que nós mulheres temos em nós. Mas eu fui muito essa mulher, por isso que tudo que eu tô falando aqui, gente, é o que eu vivi. Então eu era essa mulher que não dava valor para mim, totalmente perdida de quem eu era. E aí por isso que a gente precisa trazer consciência, porque de maneira muito inconsciente você começa a fazer e começa a separar. Eu não sabia. E aí há 2 anos atrás, quando eu comecei a trazer a consciência do que era a polaridade energética, do que era a energia feminina e masculina, qual era a minha essência, eu comecei a buscar na Bíblia por qual motivo que o Deus me criou, né? Qual que é a nossa natureza, qual é o plano original para mim. Aquele lá dos primórdios, porque lá na Eva, por que ele me criou? Qual era a minha função? E aí eu vi o quanto eu estava desconectada. Aí eu comecei. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi parar de tomar anticoncepcional. Porque eu falei, eu preciso sentir o meu corpo. Nós, gente, somos mulheres de fases. Somos sim. A gente passa por as 4 fases durante um mês. Então tem dias que você vai estar super ativa, super animada, querendo fazer acontecer. Só que tem dias que você vai estar mais reservada. Você vai querer cuidar mais de você. Você vai estar mais ali no seu casulo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente precisa aceitar a nossa natureza. Nós somos cíclicas, como a lua. O feminino é a lua. Né? A lua, por isso que muitas mulheres do sagrado feminino falam, quando elas menstruam, a minha lua chegou. Né? A lua interna que a gente fala, porque nós estamos, né? A gente é cíclica. A mulher, ela morre e renasce todos os meses. É impossível você querer se igualar ao homem. O homem, ele não tem, gente, a biologia que nós temos. Por isso que eu falo com vocês que é cruel. Essa mulher, quando ela quer estar nesse lugar e ela deixa de dar o seu melhor para o mundo. Quando a mulher assume esse lugar mais masculino, ela deixa, gente, de mostrar aquilo que ela tem de mais lindo para o mundo. Aquilo que Deus colocou nela, que fica ali totalmente na biblioteca, né? Totalmente ali submerso. E ela começa a agir no mundo mais inconsciente, com a energia dela inconsciente, que é a energia masculina de nós, mulheres. E aí eu parei de tomar anticoncepcional. Hoje eu não tomo, hoje eu sinto meu corpo. Então eu sei quando eu tô, sabe, tudo, quando a ovulação, quando vai menstruar, eu sinto o meu corpo. Às vezes vem até cólica. Gente, toda dor que a gente sente é para trazer algo para nós. Né? Pergunta por que essa dor tá vindo à tona. Por que eu tô sentindo isso agora?
Comece a usar, a entender a sabedoria do seu corpo. Nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro. Nenhuma dor, nenhuma doença vem por acaso. Né? Para ela chegar no corpo físico, ela passou pelo emocional, pelo espiritual. Vai lá nas suas emoções, vê o que aquilo está te trazendo. Sabe? Qual que é essa informação que o meu corpo está trazendo para mim? E aí, as mulheres que sentem, né? Porque a maioria tomam muito remédio e deixam de sentir. E perdem essa sensibilidade, que é uma das características do feminino. Por isso que a nossa identidade, a gente resgatar a identidade. Só vou falar isso aqui pra gente... Eu tô aqui até agora. Jesus, quanto tempo já deu, Senhor? 9h50. Jesus, gente, o que acontece? Que eu nem comecei a aula ainda, já é 9h50. Sumiu aqui de novo, deixa eu pegar aqui. Gente, o que acontece? Que eu nem comecei a aula e já deu 1 hora, 2 horas? Jesus amado. Deixa eu falar rápido, gente. Identidade. E aqui tem 2 P's, tá? O P e o P. O que liga a gente ao céu para a gente poder fechar o método Furnace? Identidade, princípios e propósito. Não dá para falar sobre isso. Já vou ir para outro conteúdo, mas guarda esse método. Eu vou falar sobre ele também na minha mentoria. Quem estiver andando comigo, quem que estiver na mentoria, as minhas alunas já tá aí com a turma, eu vou falar disso mais a fundo. Por quê? Porque a gente precisa mergulhar nisso aqui para a gente poder se conhecer. E não é fácil cutucar, igual eu falei ontem, as nossas feridas, né? Então a gente precisa. Aqui eu coloquei, gente, só para vocês entenderem. Aqui a gente primeiro precisa ser. Aqui é a minha identidade, aqui é a minha capacidade e aqui é o meu merecimento, tá? E aqui é o ter, aqui é o fazer. Tá vendo que o ser, ela é a base? O que acontece com as mulheres quando elas estão na energia masculina? Elas acham que o valor delas está no ter, está naquilo que eu tenho, está nas minhas conquistas, nas minhas realizações, na minha profissão, no meu status, né? Aquilo que eu conquistei na vida. O nosso valor não está naquilo que a gente tem e nem naquilo que a gente faz. O nosso valor está em quem a gente é. O feminino, ele já é a própria existência. Nós somos a totalidade. Quando a mulher, ela quer fazer algo para ser feminina, ela já deixa de ser. Porque a gente não precisa fazer, a gente só precisa ser. Deu para entender? Deu, né? Por quê? Porque nós já carregamos tudo, né? Deus já colocou em nós muito das suas virtudes. Eu estava contando lá do Adão no Jardim do Éden, eu não terminei, agora eu lembrei que eu não terminei. Quando Deus fez a mulher, é para Adão, quando encostasse nessa mulher, sentisse a presença de Deus. Isso que nós somos, uma extensão de Deus. Foi para isso que Ele colocou nós aqui na Terra. Então Ele colocou em nós, inclusive, o poder de gerar vidas, né? De realmente da maternidade. E isso é um mistério. A gente recebe a semente. Gente, nós mulheres somos um canal. Eu quero que vocês entendam isso. Para ficar na cabeça assim, que a aula está acabando, Jesus. Não vai dar tempo de falar tudo. Vai dar tempo. Vamos lá. Coloque isso para vocês. A gente, mulher, nós somos um canal. Né? A mulher, quando está muito no masculino, ela é muito egoísta. Né? Ela tem esse ego dela mais aflorado, mais inflado. Então ela quer reconhecimento, ela quer tudo para ela. O mundo gira em torno do meu umbigo, né? Eu quero as minhas vontades, os meus desejos, os meus prazeres. Eu quero controlar todo mundo. Eu sou muito impositiva, né? Às vezes até muito grosseira, sou muito prática. Eu quero resolver as coisas. Eu sou muito agitada, muito acelerada, muito racional. Eu assumo a frente, né? Eu tô no comando, eu sou o centro. Ela vai muito para esse ego, né? E aí, quando a mulher ela vai para ela fica muito voltada para esse masculino, né? Ela perde ela deixa de ser aquilo que Deus colocou em nós para ser. Deus colocou em nós a sua virtude, as virtudes, a sua bondade. Quais são os 3 pilares do feminino? Bondade, verdade e beleza. Platão já falava isso, né? Então, tudo que isso, a mulher quando está no masculino, ela não consegue servir, ela não consegue ser esse canal. E o que é ser o canal? Essa receptividade. Nós não ficamos com nada pra gente. Nada. A gente só é esse canal. Por isso que a mulher tem que aprender a lidar com o vazio interno dela.
Por quê? Porque eu não fico com nada pra mim. Eu preciso aprender a lidar com as minhas dores, com as minhas frustrações. Por isso a mulher madura. Eu preciso conhecer as minhas paixões, os meus limites, os meus prazeres. Eu preciso entender daquilo que eu carrego, para eu não projetar isso nas pessoas, para eu realmente ser esse canal. E aí a mulher recebe como se fosse, eu já falei isso acho que para minhas alunas também. Ela recebe aquela sementinha, ela gesta essa sementinha, ela abre mão da vida dela durante 9 meses, de várias coisas que ela gostava de fazer para cuidar daquele ser. Né? Então ela deixa de comer muita coisa, ela deixa de fazer muita coisa, só para estar ali, cuidando daquele ser lá no ventre dela. Então ela nutre aquele ser, ela dá amor, ela dá carinho. E aí depois de 9 meses, olha a espera, gente, esperança é um dos pilares do feminino. Eu preciso aprender a esperar. Esperar tem a ver com confiar, que tem a ver com fé. Eu confio, eu tenho fé, eu espero, eu tenho paciência. Que é diferente da mulher mais masculina, que ela tá sempre na expectativa. Eu não espero nada, eu vou lá e faço, eu quero controle, eu tô sempre no futuro, sempre na ação, né? Eu que vou lá, eu que tomo a iniciativa, eu que conquisto. É diferente dessa mulher que ativa a espera. Então nós esperamos 9 meses, com muita paciência, cuidando, gestando, e aí o filho nasce. Depois de 9 meses, o filho nasce e você entrega esse filho pro mundo. Isso é a receptividade. É eu receber algo, gestar, cuidar, nutrir, transformar em algo melhor e devolver para o mundo. Isso é meu? Não é meu. Isso é para o mundo. Nós somos só um canal. É igual a plantinha. Eu fiz isso numa imersão com as meninas aqui. Eu dei um vasinho para cada uma com terra e com semente. E eu falei, agora a gente vai trabalhar a receptividade. Eu quero que vocês peguem esse vasinho, vocês vão plantar a semente, colocar a sementinha, vão guar, vão nutrir, né? Vou guar, vocês vão dar amor para essa plantinha, vão cuidar dela durante todo, né, o tempo, até ela crescer. Ela não vai crescer de um dia para a noite, né? Esse imediatismo não existe para a mulher. A gente tem paciência. E aí você vai cuidando até essa sementinha começar a nascer e começar a dar a flor. Quando essa flor nascer e ficar linda, essa flor é sua? Não, essa flor é para deixar o ambiente mais bonito. Essa flor é para o mundo, não é para mim. Então eu abri mão do meu tempo, eu nutri, eu cuidei, eu dei amor para dar para o mundo. A natureza é assim, né? O sol não aquece para o próprio sol, o sol aquece para as pessoas, para o mundo. A árvore não dá frutos para a própria árvore, a árvore dá frutos para o mundo. Nós mulheres, a gente tem essa natureza em nós, né? Estamos aqui para ser esse canal, para tornar o mundo melhor a partir da minha existência. Então, a partir de mim, eu transformo e eu entrego o melhor para o mundo. Agora, uma mulher que não está conectada, né? Uma mulher que não entende isso, ela pode transformar o mundo em algo pior. Ela pode causar o caos. Ela pode levar, gente, à destruição. Por isso que nós mulheres precisamos tanto cuidar da gente, porque a gente é uma arma mesmo, poderosa, tanto para dar vida quanto para destruir, porque nós somos influenciadoras, né? Um dos dons da mulher é de influenciar. Então, gente, se você quer fazer uma coisa, você convence, você influencia todo mundo. E se aquilo for para o mal, todo mundo vai para o mal junto com você. Se eu não tenho esse bem em mim, essa pureza em mim, eu vou desvirtuar todo mundo que está comigo. Porque eu vou influenciar as pessoas. É o meu dom, né? Nós somos educadoras também. Nós temos todos esses dons em nós. Por isso que é tão importante a gente nos curar, nós sermos maduras. Entende? Porque o nosso papel aqui, gente, é valioso demais. Eu fico abismada de ver algumas pessoas falando que as mulheres, elas não... que para ela ter poder, né, ela precisa se igualar ao homem, que a gente é fraca. Gente, as pessoas não conseguem entender o poder que a gente carrega, o poder que nós somos, e que não tem nada a ver com status, com profissão, com dinheiro. O que realiza uma mulher é diferente do que realiza um homem. A mulher, ela pode ter a profissão dela, a riqueza dela, o dinheiro dela. Se ela estiver sozinha, ela não vai se sentir realizada, vai existir um vazio aqui dentro. Se ela tiver com bilhões na conta, mas não tiver uma família, isso não realiza uma mulher, gente. Só que aí a gente tem mulheres que estão hoje com 40, tantos anos, que focaram só na sua profissão.
Ah, eu quero só crescer, eu quero focar na minha profissão, eu agora não quero saber de relacionamento de nada, eu quero só trabalhar e crescer profissionalmente. E aí fica mulheres aí boas na profissão, só que frustradas, com vazio, que não sabem entender de onde vem esse vazio. O que é isso que está no coração delas? Por quê? Porque elas não olharam para a natureza, para aquilo que nós fomos criadas, né? Ela não ativou, então ela fez muito daquilo que ela não nasceu para fazer. Nós mulheres podemos fazer tudo? Podemos. Eu escutei essa frase, eu gravei essa frase na mente, nunca mais esqueci dela. Nós mulheres podemos fazer tudo. Tudo que vocês quiserem, até mais do que os homens. Ah, eu não posso trocar uma lâmpada? Mas é lógico que você pode, eu não tenho dúvida nenhuma. Ana, mas eu não posso arrumar um chuveiro? Mas eu tenho certeza que vocês dão conta. Eu não posso carregar as compras? É lógico, não tem dúvida que vocês dão conta de fazer isso e muito mais. Mas não é porque a gente pode que é bom para nós. Não é porque a gente pode que vai fazer bem pra gente. Se cada um começasse a ocupar o seu lugar, gente, o tanto que as relações iam ser mais saudáveis, o tanto que a gente ia ajudar muito mais o mundo, né? Quando a gente se conecta com quem nós somos. Ana, é desafiador? É desafiador. É difícil? É, porque a gente vem condicionado a fazer diferente. Por isso que eu falei no início da live, a gente vai desconstruir as coisas, né? Eu quero que você desaprende o que te ensinaram até aqui e volta para aquilo que é, para aquilo que já foi dado. A Bíblia está ali, eu ia até ler Gênesis, né? Quando Deus criou a mulher, o que ele falou. Mas todo mundo aqui já deve saber e já leu, né? O porquê que ele nos criou, qual que é a nossa função. Amanhã eu vou ler algumas passagens bíblicas para falar sobre relacionamento. Pra vocês entenderem, mas a gente vai falar sobre casa. Gente, estejam aqui amanhã, que amanhã vai pegar fogo. Eu vou falar sobre marido e mulher, relacionamento conjugal, sobre namoro também, qualquer tipo de relacionamento. Vocês vão ver o segredo. Eu vou revelar para vocês um segredo que minhas fichas foi caindo quando eu comecei a descobrir. Falei, Senhor, não é possível. E é tão simples, né? E que a gente complica, na verdade. A gente que complica. Mas amanhã eu vou falar só sobre relacionamento. Precisamos ativar nossa verdadeira identidade. Andar sozinha nunca mais. Ana, somos em 4 irmãs. Sou a única casada. Minha mãe nunca foi feliz no casamento. E eu tenho medo de continuar casada e repetir a vida da minha mãe. Você tem que ressignificar isso. Tá? E muito bom. Ai, obrigada, Enilda, linda. Ai, Maria, Matilde. Amanhã você... Ana, preciso ouvir mais sobre relacionamento. Amanhã você tem que estar aqui, tá? Pra gente falar sobre relacionamento. Então, é por isso. Gente, eu podia falar sobre isso aqui. Eu falo que eu amo falar sobre o feminino. Gente, eu falo do feminino com tanto amor. Porque é algo assim... que transcende a alma. É tão lindo ser mulher. Eu queria que vocês relembrassem a importância e a beleza de ser mulher. Né? Eu estava falando dos pilares do feminino e que o Platão fala que é a bondade, a verdade e a beleza. Beleza é importante, sim. A gente precisa cuidar da gente, porque se a gente reflete Deus, tudo que Deus criou é belo, a gente precisa estar belas com a gente mesmo. Precisa cuidar do nosso corpo, cuidar, né, da nossa imagem, porque pensa que você é templo do Espírito Santo. Então, façam as pazes com o seu corpo, né? Começa a se olhar como esse ser sagrado, se preserve mais, não seja tão expansiva, tão aberta, não se entregue fácil demais. Gente, vocês são sagradas e divinas. Nós temos algo tão lindo em nós que a gente precisa, sim, nos preservar, nos guardar, porque isso é muito importante, tá? E a verdade, que é essa verdade do nosso coração, e a bondade. Nós estamos aqui para servir, né? Quando a mulher, e muitas mulheres não querem servir, elas querem ser servidas, né? Elas querem que o mundo atenda a própria necessidade dela, né? Que ela não quer ali estar a serviço de outra pessoa. Por isso que precisamos amadurecer e conhecer, né, mais sobre nós. Gente, tem tanta coisa para falar, mas já são 22h04. Eu vou falar como ativar a energia feminina, vou dar algumas dicas para vocês e amanhã eu começo a falar um pouquinho sobre o masculino, sobre características do feminino e masculino, a gente já entra em relacionamento, tá? E aí nós vamos pegar fogo mesmo amanhã. Vocês vão entender por que o relacionamento de vocês não deu certo, por que você divorciou, por que você não tá junto, ou por que tá tudo errado, ou por que você não tá dando conta nem de olhar pro seu esposo, por que ele te irrita, né? Por que você não consegue nem ficar perto dele? Gente, às vezes o L me irrita também, tá? Isso é normal. Tem dia que eu acordo, que eu não quero olhar pra ele, que eu falo, sai de perto de mim hoje.
Mas aí a gente vai seguindo, né? Tá tudo certo. Mas eu vou contar pra vocês amanhã essas confusões conjugais que o nosso inconsciente arruma pra gente, tá? Quando você traz consciência, as coisas começam a ficar mais leves, tá? O peso, ele sai um pouquinho. É perfeito, por isso estamos aqui. Deus não faz nada por acaso. Ai, que lindo, Roberto. Uau, já imagino como será. Vai ser lindo. Que delícia ouvir tudo isso. Faz bem pra nossa alma. Tô amando ouvir tudo isso. Ai, obrigada, gente. O pessoal do YouTube tá firme. Deixa eu ver aqui no Insta. Opa, preciso. Rita, te espero amanhã. Curiosa pra saber. Gente, amanhã vai ser muito bom. Vocês vão ver, já caiu muita ficha minha. Pode continuar até meia-noite, a Branca Oliveira. A vontade dá mesmo? Gente, eu já falei com vocês. Não dá corda. Vocês der corda, eu falo, gente, igual uma porta, vocês não acreditam. Os encontros acontecem para aprendermos e trocarmos, isso mesmo. Eu fico aqui até amanhã com vocês, tá? Mas amanhã nós vamos começar a falar. Gente, quem não me segue no YouTube, me segue lá no meu canal. A gente tá fazendo ao vivo lá no YouTube, por aqui, e por aqui tá no Instagram. Mas quem tá no Insta, me segue lá, amanhã a aula também vai ser lá ao vivo, tá? Então anota aí as dicas pra gente poder ativar nossa energia feminina. Cuidado, proteção é que as mulheres esperam do seu companheiro. Exatamente. Exatamente. Muitas mulheres não se permitem ser cuidadas, né? Elas querem fazer tudo. Gente, eu tenho um caso. Eu tenho tanto caso para contar. Tem uma amiga minha, uma vez ela saiu com um menino que ela estava conhecendo, e aí ela me contando, né? A gente nesse processo. E aí o menino, na hora que o menino foi buscar ela, e aí na hora que o cara desceu do carro e foi abrir a porta pra ela, gente, com gentileza, abriu a porta. Minha filha, ela chegou pra ele e falou assim, aqui, você acha que eu não tenho braço pra abrir uma porta? Por que você tá abrindo a porta pra mim? Eu consigo abrir a porta sozinha. Olha o nível que ela não conseguiu receber uma gentileza. Tinha uma outra amiga minha, que ela estava conhecendo um cara, e o cara morava em São Paulo, a gente morava em BH, a gente era de BH. Você acredita que ela falou assim, Ana, vou mandar dinheiro para ele poder vir aqui me ver. Olha isso, gente. Cada caso que vocês não acreditam, não. Não dá para contar tudo aqui para vocês, não. Mas é bom que a gente vai trazendo consciência, né? O homem, gente, é o homem que conquista. A mulher, ela é conquistada. É o homem que tem a ação. É ele que precisa de ir atrás. É ele que vai à caça. É ele que vai à luta. Você é a espera. Você fica ali, né, esperando. Você pode... A mulher não conquista. A mulher atrai. Nós temos o magnetismo feminino. O magnetismo, gente, quando a mulher está no seu feminino, ela é muito magnética. Não tem como uma mulher que está instalada na sua natureza, na sua essência, não atrair olhares. Onde que ela passa, as pessoas olham. Tanto homem quanto mulher, todo mundo olha. Mas não é um olhar de provocação, de insinuação. É um olhar de contemplação. Essa mulher, um brilho dela, sabe? É um brilho que vai de dentro dela, assim, expande para fora. E todo mundo olha porque nós somos magnéticas. Esses olhares, gente, é esse magnetismo. Sai dos nossos poros. A mulher é o sentir, né? É o sensorial, é o toque. Isso é muito feminino. Por isso que nós somos magnéticas. Sai da gente, sabe? Uma energia que todo mundo olha pra você. Todo mundo quer saber o que você carrega, o que você tem, né? Porque a energia não tem como a gente ver com nossos olhos. Mas ela existe. A gente só não consegue ver. E ela chega antes de você nos lugares. E a mulher, às vezes, não precisa nem abrir a boca. A maioria das vezes não precisa abrir a boca. É só na presença dela. Ela tem esse magnetismo, né? Por isso, gente, se vocês soubessem o poder que nós temos, é porque vocês não têm noção. O poder que nós mulheres carregamos. Quando a gente realmente entende e se conecta com a nossa função. Isso é maravilhoso demais. É muito poderoso. Eu sou o machinho. Gente, aqui, preocupa não. Eu tenho esse machinho dentro de mim, tá? Eu brinco o tempo todo. Eu falo, ai, meu machinho querendo sair aqui à tona de novo. E eu brigo com meu esposo até hoje. E tem hora que eu vejo, eu tão masculina, assim, eu lá, ai, Senhor, me perdoa. Aí volta correndo, respira, traz consciência, vai lá pra ele, fala, amor, tá tudo bem, não é isso. Mas toda hora meu machinho quer sair. Por isso por isso que eu falo que a gente é esse carro sem freio, né? Porque a gente é inconsciente, gente. Na hora que você vê, você já fez. Na hora que você vê, você já gritou, já falou, já brigou, já quis impor a sua opinião, já quis achar que é a dona da razão. A mulher, isso para marido e mulher, a mulher, ela não direciona o seu esposo.
né? A mulher que quer direcionar, que quer falar, olha, você está fazendo errado. O certo é isso, isso e isso. Quando ela faz isso, ela está se mostrando superior a ele. Olha como eu sou mais inteligente que você. Gente, isso é muito ego. Isso é ego puro. Olha como que eu sou mais inteligente e melhor do que você. Você está fazendo tudo errado. Tem que fazer? É assim, assim, assim. E a gente não percebe que quando você vai para esse lugar de direcionar, você mostra superior a ele e, consequentemente, você mostra que esse homem é mais fraco. Você prova para ele que ele é menos. E isso, gente, destrói o seu marido, o seu cônjuge. Isso destrói. E ao invés de você ser uma mulher sábia e elevar ele e validar que o seu papel é esse, de falar, eu confio em você, você é capaz, eu tô aqui para ser a sua ajudadora idônea, aquela que vai levantar o seu esposo, aquela que vai enaltecer ele, que vai falar para ele, olha, vai que eu tô aqui do seu lado, te dando todo o apoio, a estrutura que você precisa. Não, ela quer estar acima dele. Ela quer falar que ela é a toda poderosa. Olha como você está fazendo tudo errado. E aí você não consegue tirar o melhor dele. Aí começa as relações e definhando, né? Tudo começa, na verdade. Mas aí já vem. Porque é muito ego nosso. A mulher, a nossa sabedoria, gente, ela está em outro lugar. Se a gente soubesse levar, a gente sabe conduzir a situação, entende? Eu tenho tanto caso para contar. Eu tenho um caso que a maioria das minhas alunas já conhece, quem me assiste em live também, que é o caso do... que eu estava resgatando o meu feminino. Deixa eu contar, Ana, você é tão meiga, traz uma paz. Ai, meu amor, obrigada. O Senhor pode mudar tudo, exatamente. Por isso que a base do feminino é conexão com Deus. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode ir para qualquer lugar. Eu só consegui fazer as pazes com o meu feminino e resgatar meu feminino depois que eu me rendi a Jesus. Só, depois que eu entreguei para Ele, depois que eu comecei a fazer as vontades dEle, não as minhas. Fora isso, a gente vai ficar dando murro em ponto de faca. Não existe outro caminho. Gente, eu vou contar, já fui assim, hoje tenho clareza, acabei me separando. Muita gente se divorciou. Esse ego não é fácil. Não é mesmo, gente. Muita gente, aconteceu isso. Quando eu fui, vou contar um caso que vai exemplificar para vocês. Eu estava com meu esposo, nesse processo, eu vou contar muito rápido, de resgatar meu feminino, porque eu sempre decidi resolver tudo, gente, eu era a dona do pedaço, eu nunca deixava ele resolver nada, tudo era eu, para sair, para as festas, para viajar, sabe, até coisas de casa mesmo, é eu que estava no controle da situação. E como eu comecei a resgatar meu feminino, eu falei, agora chega, não quero mais, agora eu quero deixar ele resolver as coisas, estou cansada, vou deixar tudo na mão dele. Senhor, me ajuda, Espírito Santo, não quero mais. Aí chegou o sábado, a gente ia almoçar. E sempre é eu que resolvo as coisas, né? Eu que fazia. Mas eu falei, não vou fazer nada. E não fui almoçar. E não falei nada. Aí deu 11 horas, 11h30, meio-dia, nada dele falar nada. E eu falei, eu não vou falar, eu vou ficar na minha hoje. Senhor, me ajuda. Meio-dia e meio, 1h, eu falei, não é possível. Não é possível que esse homem não vai decidir. Já 1h da tarde, ele não falou nada para onde nós vamos almoçar, nem levantar da cadeira. Gente, se fosse depender de mim, já estava lá no restaurante, já estava na casa da minha mãe almoçando. Eu não ia ter, já tinha resolvido tudo. E ele lá, beijando o computador. 1h30, 2h, 2h30, eu falei, não é possível. Gente, sério, é um negócio que sai assim, é mais forte do que a gente, na verdade é mais forte que a gente. É só o Espírito Santo mesmo, pra gente dar conta. Aí eu fui lá e comecei a orar. Falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero assumir esse lugar mais. Como eu vou ser uma mulher segundo o seu coração? Eu quero ser mais feminina. Não quero assumir frente de nada. Me ajuda. Gente, o Espírito Santo, ele nos molda. E ele vai nos mostrando estratégias. Porque a mulher sábia, ela conduz a situação. Mas ela mantém o seu lugar, o seu papel. Aí eu fui lá na sala, falei, amor, já são quase 2h30, a gente tem que almoçar, né? Isso no sábado. Ah, pois é, decide aí. Normal, como sempre. Ah, pois é, amor, mas o que você acha? A gente vai almoçar na casa da minha mãe ou no restaurante? Ah, amor, você que sabe, resolve aí. Como sempre. Ai, amor, pois é, mas é porque já são 2h30. Se a gente fosse almoçar no restaurante, talvez demoraria, né, para poder servir alguma coisa. Pode ser também. E aí, o que você acha melhor então? Almoçar na casa da minha mãe ou no restaurante? Não, amor, então vamos almoçar na casa da sua mãe. Amor,
ainda bem que você existe na minha vida. Ainda bem que você decidiu que a gente vai almoçar na casa da minha mãe. Essa sim foi a melhor escolha que você podia fazer. Aí chamei meu filho, Bernardo, o seu pai decidiu que nós vamos almoçar na casa da vovó Regina. Arruma aí que a gente tá saindo. Meu pai, seu pai já resolveu. Seu pai resolveu, nós estamos indo, viu? Arruma rapidinho, são 2h30. Gente, na hora, o Hélio, ele até respirou assim, ó. Eu resolvi mesmo. Nós vamos pra casa da sua avó. Arruma aí que nós estamos saindo. Vamos sair rápido. Gente, quando você deixa, quando você valida o homem, ele estoura a testosterona nele. Porque ele fala, eu resolvi, eu decidi. O homem, quando ele tá no papel de homem, ele ama. Porque é da natureza. Igual nós, mulheres, quando a gente vai pro papel de mulher, a gente ama também. Mas, gente, resumindo a história, foi ele que decidiu? Foi ele que resolveu aonde que a gente ia almoçar? Claro que fui eu, mas eu conduzi a situação de uma maneira sábia. Isso é a sabedoria da mulher, entende? Isso é a mulher conduzir e tá sempre elevando ele e validando ele e colocando ele. Porque, gente, nós mulheres, como eu tava muito no masculino na época, o meu esposo tinha mais energia feminina para poder espelhar isso em mim. Então a gente precisa de tratar isso, né? Não é fácil também estimular o homem, né? Fazer ele ativar a energia masculina dele também. Porque ele está mais na energia inconsciente dele. Então, cabe a nós, de uma maneira muito sábia, ir conduzindo ele, né? De uma maneira muito leve, muito amorosa. Inteligência emocional. Gente, isso a gente precisa de ter, sabe? E saber do nosso papel. É claro que muitas vezes a gente vai assumir a frente mesmo. E nós somos mais sábias. Muitas vezes a gente tem mais sabedoria mesmo. Mas a gente não precisa de mostrar isso pra ele, entende? Porque o homem, gente, é o ego, ele precisa de validação, ele precisa de reconhecimento, sabe? Ele precisa disso pra vida. Então, que nós sejamos mulheres que dê isso a eles. Isso é pra você tirar o melhor desse homem, entende? Tira o melhor dele. Amanhã eu vou falar algumas características de relacionamento, de homem e mulher, pra vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica, né, de relacionamento, que não é difícil, é até simples, só que a gente não tem conhecimento. Exatamente, precisa de conexão com Deus, Roberta. Isso é fundamental, gente. Sem ele, eu ia cagar todo. Sem Deus ali, sem orar, eu ia brigar com ele. Moça, não levanta daí pra nada. São 2h da tarde, você não resolveu o dia almoçar. Eu te esperei até agora. E como você não resolveu, vamos lá pra casa da minha mãe. Não é possível. Eu ia brigar, ia dar o caos. Ia ser assim, o caos como sempre. Como sempre já tinha sido, né? Mas aí a gente usa essa sabedoria. Tratar com amor, ter domínio próprio e mansidão. Exatamente. Então vamos lá, gente. Vou dar algumas dicas para ativar a energia feminina pra gente terminar. Senhor, já são 20h20. Já tá acabando, né? Ai, Jesus amado. Gente, tá acabando já. Vamos, tem que ir embora. Vamos falar rapidinho, anota aí. Primeiro, para ativar nossa energia feminina, conexão com Deus. Já falei muito disso aqui. E isso, gente, é a base para mim. Se você falasse comigo, Ana, me dá uma coisa que é necessário. Hoje à noite, faz uma oração, quebrando teu coração para Ele. Fala, Senhor, me lapida, me aperfeiçoa, me mostra o que eu preciso curar em mim. Traz aquilo à tona, me mostra qual é a verdade. Gente, sem conexão com Deus, vocês não vão conseguir. Pode colocar roupinha marcando a cintura, porque mulheres são curvas, né? Então, você quer ser mais feminina? Marca a sua cintura, né? Não precisa usar muito decote, barriga aparecendo, muito exibindo o corpo. Mas você quer ser mais... mas ter uma sensualidade, pode mostrar os ombros, ombro a ombro para a mulher é maravilhoso, mostrar as costas, né, aqui tampadinho com decote nas costas, é muito feminino também, vestido, saia, coloca um cinto aqui, curvas é feminino, tá? Por isso que o salto alto é muito feminino, porque mostra, né, as curvas, cabelo ondulado, você faz cacho no cabelo, também fica mais feminino, porque são ondas, mas não adianta eu dar todas as dicas externas para vocês se vocês não tiverem essa conexão com o Senhor. Porque é Ele. O feminino, gente, ele é de dentro para fora. Entende? Quantas mulheres devem conhecer hoje que são super femininas de vestir? Se vestem igual uma princesa, né? Super femininas, mas são secas. São ocas por dentro. E disso nada adianta, todo aquele feminino externo. E eu fui assim durante muito tempo, porque eu sempre me vesti muito feminina, né? Sempre usei muito roupa, que eu sempre gostei
mais, sabe, mais princesinha, roupa mais feminina mesmo. Mas eu era seca e oca por dentro. Eu não carregava essa presença do Espírito Santo. Então, a base é a conexão com Deus. Outra dica, fale menos e ouça mais. Isso é muito importante, gente. Não entregue tudo. Seja mais reservada. Ative esse mistério feminino. Entende? Vai sair no primeiro encontro, não fala nada. Deixa só ele falar. Ele precisa se validar, você não. Deixa tudo por entender, deixa subentendido as coisas, sabe? Vocês não têm noção do magnetismo que vocês vão ser, tá? Eu aqui tô falando demais, né? Mas eu tô na energia masculina aqui agora, tá? Para poder dar essa aula, eu preciso ativar a minha energia masculina. A gente pode ser ativa, mais masculina na profissão e mais passiva, mais feminina na nossa relação. Tá? Anotem isso. A gente pode ir balanceando nessas energias de acordo com o ambiente. Então, aqui com vocês agora, eu tô muito masculina, porque eu tô mais ativa, tô falando mais, tô me comunicando mais, mas na minha relação eu busco mais ser feminina, tá? Isso quando a gente tem consciência, é muito fácil da gente ir equilibrando isso, tá? E balanceando isso. Outra, se atente aos detalhes. Feminino, gente, é o detalhe. É um anelzinho, é uma pulseira bem delicada, é você arrumar uma mesa de café e colocar ali uma flor, né? Enfeita a sua casa, transforma a sua casa num lar, deixa uma luz mais amarelada, bota uma música, um jazz de fundo, uma música clássica de fundo, sabe? Deixa a sua casa aconchegante, se atente aos detalhes. Todo detalhe, sabe, assim, um guardanapo mais bonito. Você também, né, olha os seus detalhes, gente, o feminino, ele é detalhe, tá? Para ativar, servir. Eu quero que vocês ativem isso, porque a gente, mulher muito masculina, não quer servir. E isso era um desafio para mim. Quero que vocês comecem a servir a partir de agora. Amanhã, quem aqui trabalha? Muita gente trabalha, né? Amanhã, eu quero que vocês levem um bolo pro seu trabalho. Chega lá e fala, gente, trouxe um bolo para vocês hoje. Sem precisar falar nada, sem justificar, só chega e fala. Ou então leva um bombom para cada um do seu trabalho. E aí coloca um bilhetinho também. O feminino, gente, outra coisa de detalhe, você pediu um livro emprestado, quando você for devolver esse livro, escreve um bilhetinho no livro. Deixa, olha, muito obrigada. Você vai visitar alguém, leva uma flor para essa pessoa. Entende? Você vai chegar no seu trabalho amanhã, quer levar um bombom? Escreva um bilhetinho que seu dia seja doce e cola no bombom um post-it e entrega para quem trabalha do seu lado. Transforme os ambientes, deixe os ambientes melhores que quando você não estava lá. Quando você chegar, o ambiente, você vai mudar a atmosfera daquele lugar através da sua presença. O feminino é isso, é esse cuidado, é esse servir, sabe? A gente parar de olhar para nós e começar a olhar para o outro. E tá ali assim, para deixar o outro melhor. Isso realiza uma mulher, isso me realiza como ser humano. Com o tempo, vocês vão entender a força que tem esse servir. Eu não queria nunca servir, gente, pelo contrário. Eu queria ser servida, na verdade. Né, com a minha história, com tudo que eu vivi. Mas depois, quando eu comecei a servir, no início é desafiador. Mas você vai vendo o quanto aquilo te realiza e o quanto aquilo é bom. Depois, porque é a nossa natureza, tá? Então amanhã levem bolo, leve um suco, sei lá, leva qualquer coisa, mas leva alguma coisa. Comece a servir as pessoas. Ou então você pode trazer um pouco de água. Você quer assim, serve água, né, gente? Torne o ambiente melhor, deixa as pessoas melhores. Vocês vão ver o quanto isso é gostoso. Acolher, o feminino é o acolhimento. Né? É a palavra amiga. Quantas pessoas querem desabafar com você e você não tem paciência para ouvir? Né? Porque a gente está sempre trabalhando, sempre correndo, sempre resolvendo. Comece a ouvir mais as pessoas, a ouvir mais. Eu tô falando muito pro Instagram agora, eu deixei o YouTube aqui de lado, Senhor. Comece a ouvir mais as pessoas, ouvir as histórias, seja esse acolhimento, sabe? Essa presença que vai nutrir essa pessoa, que vai estar perto dessa pessoa apenas para poder ser esse canal de vida para ela, deixar a vida dela melhor, nem que ela for desabafar, gente. Acolham. Aqui, ó, Jéssica, sentar direitinho, mexer a mão com elegância. Gente, nós aprendemos, na minha mentoria teve uma aula de etiqueta, porque eu levo tudo, a gente trabalha todas as esferas, né? Espiritual, mental, física, emocional. E aí,
a gente tem a mulher, ela precisa ser mais delicada, né? E tem até um exercício das mãos que não vai dar para fazer aqui, porque a gente começa a ser muito rude, a gente começa a ser muito, pega as coisas muito rápido e deixa a nossa delicadeza, né, de lado. E a gente pode treinar isso. Então você pode colocar uma música lenta, uma música clássica, ou uma música, um jazz, uma música bem gostosa, e aí você pode ir treinando isso aqui durante, sei lá, um minutinho do dia. Você vai começar a pegar as coisas mais delicadas, entende? Fazer movimentos mais delicados com a sua mão. Você pode pegar um copo de água mais delicadamente. Você vai ver que você vai começar a ficar mais delicada com os seus movimentos, né? Isso é treino. No MEF, uma dos exercícios são esses, né? As meninas sabem, as alunas já fizeram muito. Eu já passei para elas. O outro, relaxar. O quanto é difícil nós mulheres relaxarmos, né? A gente entregar. A gente pedir ajuda, a gente sair dessas defesas, dessa armadura, que dão conta de tudo. Então eu convido vocês a tirar um momento do dia de vocês para relaxar. Ana, não posso. Gente, nem que seja 5 minutos, faz um escalda-pés. Pega uma bacia, coloca água quente e, né, aqueles cheirinhos, né, essência. Coloca seu pé ali, pelo menos uns 5 minutinhos. Relaxa, respira, traz consciência para o seu corpo, pelo menos um pouquinho, entende? Pelo menos assim, 5 minutos do seu dia. Nós precisamos de relaxar, sair desse automático, dessa agitação do dia a dia. Pelo menos 5 minutinhos. Autoconhecimento, eu falei muito ontem, né? Gente, a gente precisa amadurecer, né? Para ativar o seu feminino, não tem como uma mulher imatura. É impossível, na verdade, né? Mas aí eu já falei muito sobre autoconhecimento ontem. Eu não preciso falar sobre isso hoje, né? Vamos voltar, soltar o controle, abrir mão do controle, deixa as coisas fluírem. Gente, é tão difícil. Isso aí é muito desafiador. Não dá nem pra falar pra vocês fazerem 100%. Mas é tão desafiador você abrir mão do controle. Quando aquilo tiver muito desafiador, entrega. Fala, Senhor, eu te entrego isso. Eu não quero ficar no controle disso mais. Vocês vão ver o tanto que é desafiador no início, mas depois vocês vão conseguindo, tá? Conexão com a natureza, gente, isso aí pra mulher é maravilhoso. Coloca o pé na terra. Qual que são os elementos do feminino, né? A gente tem terra, fogo, ar e água. Elementos do feminino é a terra e a água. Se conectem mais com esses 2 elementos. Bota o pé na terra, dá um mergulho na cachoeira, vai pro mar, toma um banho. Sabe aquele banho que você sente a água caindo assim nas suas costas? Água é feminino, né? Por isso que a gente tem que aprender a lidar com as nossas águas internas, porque a água é emoção. Quando a lua, por isso que a gente tem conexão com a lua, né? A lua tá cheia, a maré enche, a lua tá minguante, a maré baixa, porque a lua interfere nas águas, tanto nas águas do mar quanto as nossas águas internas, né? Por isso que fala assim, essa mulher é de lua. Nós somos mesmo de lua, nós somos de fases mesmo, né? Então as nossas emoções, as nossas águas internas, isso é muito feminino. Feminino é esse sentir, né? É o sentimento. Então, conecta mais com a água e com terra, planta, mexe na terra, começa a plantar as coisas, compra um vaso. Eu faço muito nas minhas imersões, eu faço muita dinâmica. E aí traz essa terra para você, se conecte mais com a natureza, tá? E aprenda a pedir ajuda, tá? Muitas mulheres, eu sei que parece desafiador, mas se você tiver que fazer alguma coisa amanhã, peça ajuda para alguém. Vocês vão ver que vai ser... Quem tá muito no masculino não vai dar conta, vai querer resolver sozinha. Vai querer fazer sozinha, eu tenho certeza. Mas peça ajuda. Fala assim, vai ser difícil. Você falar, você pode me ajudar a só fazer isso? Por favor, peça ajuda. Uma mulher muito masculina, ela não dá conta. Isso para ela é muito desafiador. E aí, com o tempo de você ir pedindo ajuda, vocês vão ver o quanto que vai te ajudar. O quanto que isso vai ser... Gente, aí você vai começando a ativar algo em você. Você vai poder se permitir ser ajudada, se permitir relaxar. É um exercício diário mesmo. E aí, como que eu fico mais feminino no mundo mais masculino pra gente poder encerrar, Senhor, 10h30. Coloca símbolos. Eu falo isso muito com as minhas alunas, tá, gente? Leva símbolos, porque o mundo, ele é mais masculino. E eu tô lá na plataforma, eu trabalho lá.
sou diretora financeira de lá. Então, assim, diretora financeira, eu trabalho com números, com banco, correria, resolvendo coisa o dia inteiro. E lá são muitas empresas, enfim, aquela correria. Mas eu não quero esquecer que eu sou mulher, mesmo ficando mais masculina o dia todo, mais na energia masculina, não masculina, na energia masculina. Mas eu quero ser mais feminina, eu não quero perder a minha feminilidade. Então, coloque símbolos, isso eu quero falar pra vocês. Tem símbolos que te remetem ao feminino, entende? Coloca ali uma foto da sua família na mesa do seu trabalho, ou então você fica mais dentro do carro, coloca dentro do carro algo que vai te remeter ao feminino. Tem aqueles negócios que fica de pendurado, tipo uma bailarina, né? Aquela bailarina bem bonitinha, coloca de pendurado ali, compra coisas mais rosas, coisas mais delicadas, né? Uma caneta mais delicada, uma caneta com brilho, com glitter, enfim, traga elementos que te fazem lembrar de ser mulher, que te fazem lembrar da tua essência, ali no seu dia a dia, naquele mundo agitado. Leva flores para o seu ambiente de trabalho, né? Eu postei esse dia, colocou um vaso de planta lá do meu lado. Então, assim, eu tô muito agitada, aquela correria, eu respiro, olho pro lado, tem aquele vaso de planta. Eu fico ali pelo menos uns 15 segundos, né? Para voltar para minha essência de novo. Mesmo naquele mundo que é mais masculino, né? Mesmo naquele lugar que vai me levar mais para essa energia, tá? Gente, são só algumas dicas para vocês. Já são, gente, 10h30, Jesus amado. Vamos encerrar. Amanhã vai ser uma aula. Gente, eu quero que vocês chamem mais pessoas. Se essa aula fez sentido para você, compartilhe. Vai ficar salva no YouTube, é salva aqui no Insta, mas só vai ficar salva até sexta-feira, porque amanhã é a última aula, depois 24 horas vai sair do ar. Então, manda isso para mais pessoas. Pega papel, caneta, anota as coisas que a gente aprendeu aqui hoje, traz para nossa vida, pratica, gente, porque conhecimento sem prática não adianta nada. Pode jogar tudo no lixo, vai ficar só obesidade mental e você não vai ter resultado, tá? Por isso que na minha mentoria eu faço com as meninas diariamente. Tem que treinar. Isso é diário. Precisa ter treino, prática. Senão não adianta eu só jogar conteúdo para vocês. Por isso que é tão importante andar próximo, andar perto, né? A gente tá junto mesmo para viver essa transformação juntas, tá? Então, se fez sentido para vocês, manda para mais pessoas. Eu espero vocês aqui, gente, amanhã às 20h20 de novo. Nós vamos falar sobre relacionamento. Amanhã vai ser muito poderoso. A gente sempre guarda o melhor pro último dia, né? Mas é porque tirar print também, estão me lembrando, minha equipe, vão tirar print, manda essa live para as pessoas. Quem não me segue no YouTube, gente, me segue lá, a gente tá colocando muito conteúdo bom lá no YouTube, tá? Muito conteúdo valioso. E é isso, amanhã eu espero vocês. Gente, vocês gostaram? Me conta. Outra coisa, quem quiser andar mais junto comigo, deixa o DDD e o telefone, que eu tenho quem é minha equipe? Gente, minha equipe tá aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Tem gente da minha equipe aí, deixa aí o DDD e o telefone, que a minha equipe entre em contato com vocês para te colocarem nos grupos de transbordo, grupo que a gente conversa, pra gente andar mais junto e mais próximo. E que mais? Eu vou fazer um post, tô lembrando tudo hoje, ó. Eu vou fazer um post agora no meu Instagram, então vai lá, gente, curte, coloca pra mim no comentário se você gostou da aula, qual foi o maior aprendizado que você tirou. Sabe por quê? Porque isso é importante. Foi porque uma pessoa fez isso antigamente que um post chegou até mim, que algo chegou até mim. Então a gente precisa fazer isso porque talvez não, eu tenho certeza, tem muitas mulheres que não estão aqui hoje que precisam ouvir isso também, que precisam conectar com a sua essência, que precisam trazer consciência disso também. Então, gente, separa aí, se realmente fez sentido para você, se realmente fez algo, vai lá no meu último post, vou postar agora, em 5 minutos, uma foto aqui, vou tirar essa foto agora. Sorrir pro print. Deixa eu sorrir pro print, aí printa aí, gente, que eu vou tirar essa foto, tá? Pera aí. Quer que eu tiro o comentário? Deixa eu tirar os comentários rapidão, viu, meus amores? Que eu amo o comentário de vocês. Mas eu vou tirar só pra tirar a foto. Vamos. Pera. Olha pro YouTube. Agora pro YouTube. Deixa eu ativar os comentários aqui. Gente, vai lá na minha última postagem, coloca lá, olha, de Parnaíba, Piauí. Gente, tem gente aí do mundo, do Brasil todo, né? E do mundo também, talvez pode ter. Talvez pode ter do mundo todo. Olha, a Cristina já mandou.
Vai andar comigo? Ai, lindeza. Quem quiser, gente, manda aí que a minha equipe vai olhando. Gente, vocês gostaram da aula hoje? Eu falo muito, né? Gente, eu amo falar do feminino. Eu amo isso demais, dar conta da minha vida inteira. Ai, se a gente pudesse, né, ficar falando disso o tempo todo. A equipe da Ana é maravilhosa. Ai, gente, vocês são lindos demais. Maria José Inácio, Deus abençoe. Você é uma fofa. Você também, meu amor. Obrigada por você estar aqui. Obrigada. Deus ilumine seus caminhos, Ana. Roberta Marques, obrigada. Estamos aqui para conduzir vocês. Ai, suas lindas. Amo vocês. Amo minha equipe. Minha equipe é maravilhosa, gente. Eu amo minha equipe. A gente faz reunião. Eu falo desse jeito nas minhas reuniões. Você pensa. A minha reunião vira quase uma mentoria. Porque eu falo tanto, a gente ora, é tão gostoso, né? Almejada, Minas Gerais, eu sou de Minas. Dá pra perceber, né, gente? Por causa do meu sotaque, né? Mas eu acho que eu não tenho sotaque, sabia? E aí aqui em São Paulo, em Alphaville, quando eu começo a falar, as pessoas falam, Ana, você é de Minas, né? Ana, gratidão por tanto. Ei, Lili, ai que delícia te ver aqui, amor. A Lili também vê algumas lives minhas, fora essa. Aula maravilhosa. Obrigada, Nathalie. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Amanhã a gente manda como contato? Pode mandar por direct meu, que a minha equipe pega. Pode colocar aí, que a minha equipe pega também. Né, a gente poder ajudar. Gente, então já vamos postar agora. Coloca lá pra mim qual o maior aprendizado que vocês teve. Curte, compartilha, manda, porque isso é importante, né, pra chegar pra outras pessoas. Tem nada a ver com ego, viu, gente? É mesmo pra mensagem
gente possa inundar, esse amor possa inundar aonde vocês estiverem. Amo vocês. É perceptível, Ana. Gente, é porque eu amo muito, isso mesmo. Alcançadas para alcançar. Que lindo! Que lindo, meu amor. A Ana é um presente. Vocês que são um presente na minha vida. Vocês são respostas de orações, porque durante muito tempo eu fugi disso daqui, sabe? Durante muito tempo eu tinha medo, eu achava que eu não era importante, o que eu ia falar não tinha valor, né? Porque como eu não tive também essa presença muito forte do meu pai, eu tive que vencer muitos bloqueios, ressignificar muitas coisas, me sentir muito amada. Então eu queria passar essa mensagem também, que vocês são muito amadas, muito, 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 muito amadas, que vocês são as meninas dos olhos do Senhor e que Ele cuida de cada uma de maneira tão particular, de maneira tão linda, tão delicada, que vocês possam sentir esse cuidado dele com vocês. Durante muito tempo eu orei para Ele, para me dar coragem e força para poder fazer o que já queimava no meu coração. E amanhã vai ser um dia muito importante para mim, porque vai fazer 1 ano que eu pedi demissão do banco e eu vim para cá. Então, além de ser essa live que vai ser especial para mim, vai ser essa live que amanhã, gente, há 1 ano, dia 4 de agosto de 2021, eu estava assinando a demissão do banco. Eu pedi demissão, eu fui lá só para poder assinar a demissão. Eu fiz a Jornada Mulher e Feminina, que foi meu primeiro curso online, gratuito, que eu lancei ano passado. Eu fiz a minha primeira live e eu fiz as minhas malas e mudei aqui para Alphaville, sem saber de nada, sem ter um lugar para trabalhar, lugar para ficar, sem nada, apenas para seguir algo que estava no meu coração, algo que ardia no meu coração, que eu falei: Senhor, eu não dou conta mais. Eu preciso de tomar uma decisão, porque a nossa alma sabe o que precisa ser feito, e ela vai nos levar para este lugar. Que aí amanhã vai fazer 1 ano que isso aconteceu. Eu morei durante 5 meses num hotel, num quartinho de hotel aqui em Alphaville, até mudar para minha casa onde eu moro hoje, aqui no condomínio, até tudo isso começar a acontecer, Acho que quando a gente se propõe, e começa a fazer as vontades do Senhor e não as nossas. Porque eu orei muito isso antes de ir embora de BH. Eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu falei isso várias vezes em live. Porque se dependesse da minha vontade, nem aqui eu estaria. Mas vale a pena a gente se render aos pés de Jesus. Vale a pena a gente fazer as vontades dele, não as nossas. É claro que a porta é estreita. Vão vir muitos desafios, muitas renúncias, muito sacrifício. Mas eu garanto que vale a pena. É algo que acende a nossa alma. É viver esse pezinho aqui, ó. É a gente começar a viver de propósito. E isso nos eleva. E isso ativa a melhor parte nossa, a parte mais pura que nós temos. Eu amo vocês, tá? Amanhã é um dia histórico, vai mesmo fazer e amanhã eu não vou chorar, gente, mas é muito bom quando você olha para trás e vê o seu progresso. E eu não marquei isso, gente, foi totalmente assim, inconsciente mesmo, que a aula de amanhã do meu curso vai cair exatamente na aula que vai fazer 1 ano que eu vim pra cá. Então, é muito maravilhoso. Que bom que você decidiu, pois a sua decisão tem ajudado a restaurar famílias. Amém. Vocês vão entender que não é sobre nós mais. Nunca foi sobre nós, gente. Nunca foi. Veja, você com certeza é a casa em que o Espírito Santo faz morada. Ai, que lindo, meu amor. Nós todas. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo no lar de cada uma das mulheres que estão aqui nesta noite, cada uma das mulheres que estão aqui no YouTube. Tudo acontece na hora certa, no tempo dele. Deus é puro amor. Tem razão, Roberta. Deus tem pensamento de amor e paz para nós. Amanhã será um dia memorável. Amém, meus amores. Ele é maravilhoso. Nos traz paz que precisamos, exatamente. Gente, então vamos encerrar. Que Deus abençoe vocês. E vou deixar o post lá, vocês vão lá, comenta, manda pelo menos um coraçãozinho assim, já vale, já ajuda o algoritmo, do Instagram, tá? E manda pra quem vocês sentirem que faz sentido também, tá? Amo vocês. Beijo, beijo, até amanhã. Vou encerrar o Instagram aqui primeiro, depois encerro o YouTube, Então, peraí. Gente, beijo pra vocês, viu? Instagram, amo vocês, tá? Até amanhã.
até amanhã às 20h20, que amanhã vai ser muito especial. Chama mais pessoas para estar com a gente. Chama seus amigos, chama quem você conhece, manda o link tá na minha bio, pra gente poder... Amanhã tá com muitas pessoas aqui, que vai ser muito lindo, tá? Beijo, beijo, até amanhã. Beijo, beijo.